Boa noite. Está começando agora mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O programa Roda Viva é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e retransmitido pelas TVs educativas dos seguintes estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí e Espírito Santo. Como o programa é apresentado ao vivo, nossos telespectadores poderão encaminhar perguntas ao entrevistado desta noite pelo telefone 252-6525. Repito, 252-6525. Estarão à espera das perguntas a Bernadette, a Lígia e a Denise. Nosso entrevistado desta noite é o jurista Márcio Tomás Bastos, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na qualidade de presidente da OAB, o doutor Márcio Tomás Bastos vai falar sobre questões diretamente ligadas à entidade que preside, à vida e ao trabalho dos advogados no Brasil, e vai falar também de questões políticas que interessam, sobretudo neste momento, a todos os brasileiros, a todos os nossos telespectadores. Para falar sobre esses e outros assuntos, nosso convidado estará sentado ao centro de uma roda viva formada pelos seguintes entrevistadores: Fernando Mitre, diretor de telejornalismo da Rede Bandeirantes de televisão; Ana Maria Tarran, repórter política da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Jorge Scosteg, editor executivo da revista Isto É; Dácio Nitrini, repórter do jornal Folha de São Paulo; José Eduardo Faria, editorialista do Jornal da Tarde. José Eduardo Faria também é advogado e professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mauro Chaves, editorialista e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Luiz Fernando Emediato, diretor executivo de jornalismo do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hugo Studart, repórter político da revista Veja. Também estará conosco, registrando cenas e momentos do programa, o cartunista Paulo Caruso. Também agradecemos a presença de alguns convidados da produção. Dr. Márcio Tomás Bastos, neste momento, os brasileiros, com justificada perplexidade, percebem que estamos a algumas horas de uma decisão importante para os destinos do país. Quer dizer, o Brasil vai provavelmente conhecer um novo sistema de governo nas próximas horas e rigorosamente é impossível no momento adivinhar qual é o resultado, qual será o resultado. O Brasil poderá ter um primeiro-ministro ainda esta semana, o que significa uma mudança radical na forma de governo, e os brasileiros não sabem sequer como é que vai ser esse sistema, como é que ele funciona. Primeira pergunta: o senhor acha que vai dar o quê? Parlamentarismo ou presidencialismo? Qual é a sua posição nessa loteria? Eu cravaria a coluna do meio, porque acredito que nesse momento, rigorosamente, ninguém sabe o que pode dar. Qual a sua preferência pessoal? Tenho sentido nessas últimas vezes que fui a Brasília e que estive no Congresso Constituinte, um crescimento das hostes parlamentaristas contra o presidente Sarney. Na medida em que o governo do presidente Sarney diminui de autoridade, diminui de força, diminui de respeitabilidade, o que se percebe no Congresso Constituinte, pelo menos o que eu percebi, é um aumento dos adeptos do parlamentarismo em função disso. Ou seja, o parlamentarismo viceja e cresce contra o presidente Sarney. Agora, o senhor pessoalmente apoia que sistema de governo? Eu pessoalmente reconheço que o sistema parlamentarista é um sistema melhor. É um sistema, assim, que tem no seu interior mecanismos de absorção e de superação das crises muito mais eficientes do que o presidencialismo. Contudo, tenho muito medo da aplicação, nesse momento, do parlamentarismo como se fosse uma espécie de injeção de emergência, como se fosse um pronto-socorro do regime. Eu não acredito que, nesse momento, aplicando-se o parlamentarismo no Brasil, se tenha condições de efetivamente colocar esse regime para funcionar. E me lembro da lição de 61. O senhor tem medo porque acha que talvez se repita o que aconteceu em 64 ou em 63, 64? Eu ia dizendo isso, Dácio. Eu tenho medo de repetir agora o uso do parlamentarismo, que é um sistema de governo bom quando implantado com um mínimo de condições,
da implantação dele como se fosse um pronto-socorro, como aconteceu em 61 e veio redundar em 64. Acredito que nesse momento, quando não houve, durante a campanha pelo Congresso, pela eleição dos constituintes, nenhum tipo de campanha a esse respeito. Aliás, não se discutiu na campanha nenhum tema constitucional. Acredito que agora o surgimento do parlamentarismo como uma espécie de poção mágica para impedir o evolver do governo do presidente Sarney ou para uma solução contra o governo do presidente Sarney, eu tenho muito medo dessa solução. O parlamentarismo não seria uma boa agora, é preciso. Eu não acredito que o parlamentarismo não seria uma boa agora por muitos motivos. Inclusive porque nós todos, nação brasileira, estamos fortemente condicionados a que a transição efetivamente só se vai efetivar, só se vai consumar com a eleição direta de presidente da República. E, doutor Márcio, esse temor então não está ligado exatamente a isso? Que o parlamentarismo agora pode significar um enterro das eleições diretas esse ano? Eu penso que o parlamentarismo agora vai enterrar as eleições diretas desse ano, porque afinal de contas, se se puser um parlamentarismo sem ouvir o povo brasileiro, sem que o povo brasileiro estivesse preparado para isso, nós vamos ter que eleição de presidente da República, a eleição de um chefe de Estado e não a eleição daquele líder que a população espera há tanto tempo, daquele líder que tenha a corresponsabilidade de 40 ou 50 milhões de votos, não apenas para ser um chefe de Estado, não apenas para ser o representante da nação nas solenidades oficiais, mas para ser efetivamente aquele que tenha um plano de governo e exercite esse plano de governo com a força e com a respeitabilidade, com a densidade que 50 milhões de votos dão a qualquer líder. Doutor Márcio, por favor, vamos aproveitar aí, o assunto que está sendo debatido e chamar de Brasília o repórter Antônio Carlos Ferreira, da TV Cultura, que vai dizer exatamente como é que está o clima às vésperas dessa votação. Antônio Carlos Ferreira, de Brasília. A está garantida. A Constituinte vota amanhã o sistema de governo, mas vota sem um acordo e sem um prognóstico sobre quem vai vencer. A cada dia surge uma teoria nova para justificar uma vitória parlamentarista ou presidencialista. A teoria do dia desta segunda-feira é parlamentarista. É a seguinte: os presidencialistas teriam que conseguir amanhã os 280 votos para vencer. Se perderem, alguns presidencialistas históricos, numa atitude que muitos aqui estão classificando de patriótica, estariam dispostos a mudar de posição e votar na emenda parlamentarista para evitar o buraco negro e um possível impasse institucional. A chance dos presidencialistas, segundo essa teoria, seria vencer amanhã ou nunca. Por isso, Brasília ferve em busca dos votos. Alguns governadores já estão aqui, outros vão chegar amanhã para tomar café da manhã com suas bancadas. A força deles foi reconhecida pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães. Os governadores têm força, os governadores são lideranças importantes e têm um grande poder de convencimento. Eu entendo que a atuação dos governadores pode ter reflexo na decisão de certos constituintes. A sessão de amanhã da Constituinte está marcada para começar às 14h30. A emenda presidencialista deverá ser votada ainda no período da tarde. Retomamos aqui a nossa conversa no Roda Viva com o Dr. Márcio Tomás Bastos. Você consegue fazer a pergunta, depois a Ana Maria, eu queria depois apresentar algumas perguntas de telespectadores. Suas preocupações em relação à implantação do regime parlamentarista, e mencionou a necessidade que o país tem hoje de eleger um presidente da República, de fato, com 40, 50 milhões de votos, para que se possa sair da crise. Agora, a história recente do Brasil tem mostrado ao contrário. Desde Getúlio em 50, com exceção de Juscelino, os presidentes presidencialistas, eleitos a partir de então, desembocaram em crise. Getúlio no suicídio em 54, Jânio, que teve 6 milhões de votos, uma votação proporcional muito grande, renunciou. Houve um parlamentarismo praticamente para evitar um golpe. O Jango fez o plebiscito, instaurou o presidencialismo e aí sim que nós caímos no golpe de 64 em função disso. O senhor acha que a eleição de um líder popular ou de um líder com esses 40, 50 milhões de votos não pode trazer para o Brasil de novo a sombra ou a efetivação, vamos dizer assim, de um regime populista que tem se mostrado nos últimos anos, não tem funcionado no Brasil, na Argentina, no Uruguai? Aliás, doutor Márcio, desculpe, eu só queria aproveitar a pergunta do Skosteg e manifestar uma dúvida que me ocorreu. O senhor se diz parlamentarista? Não, eu não digo parlamentarista. O senhor acha que o parlamentarismo é uma forma mais avançada de governo? Que é uma forma mais avançada. Mas no momento o senhor acha desaconselhável a adoção do parlamentarismo. Então o senhor
é no momento presidencialista. No momento presidencialista. Por favor. Eu acredito que, em tese, isso possa ocorrer, mas imagino que, fundamentalmente no Brasil, para que se implantasse o parlamentarismo, era necessária a existência de certas condições que não foram preenchidas. Nós não temos um sistema partidário forte, não temos, a Constituinte está provando isso, centrão, centrinho, centro democrático. O PMDB, que tem a maioria absoluta, não consegue funcionar como um partido. Nenhum partido, talvez, à exceção dos partidos menores mais à esquerda, consegue funcionar como um partido. E nós tivemos já partidos políticos no Brasil. Tivemos o PSB, tivemos a UDN, tivemos o PTB naquele interregno de 46 a 64 partidos que funcionaram. Hoje não temos. Não temos uma burocracia estatal estável, uma burocracia que tenha tido acesso aos seus cargos por concurso, de modo que pudesse suportar, tocando a administração do Estado nos momentos de queda de gabinete. Nós não temos, por outro lado, o voto distrital. O voto distrital, que me parece uma condição importante para o regime parlamentarista, não foi implantado, nem o voto distrital misto foi implantado no Brasil. Nós temos hoje o voto proporcional e a tendência da Constituição, pelo que já foi votado, é que esse voto continue proporcional. Então eu não vejo estabelecidos nenhum dos requisitos para que se possa fazer a implantação de um parlamentarismo, do ponto de vista técnico. Agora, olhando isso um pouco mais do ponto de vista político, na verdade, o que está havendo no Brasil desde quando se começaram a organizar os focos de resistência ao regime autoritário, e quando se quebraram aquelas falácias de Brasil grande, e quando o regime militar foi perdendo a solidariedade da classe média, o que nós temos visto no Brasil de trabalho em relação ao povo, de luta de todas as lideranças e do grande partido de oposição, da grande frente, que era o MDB, PMDB, era a propugnação da eleição direta para presidente da República. De modo que agora o que é que se vai fazer? Depois de uma luta que em 84 se intensificou, e porque se intensificou, permitiu aquele milagre de o colégio eleitoral feito para eleger o candidato da situação, eleger o candidato da oposição. Agora se chega em 88 e se diz não vai haver diretas, sem eleição, sem consulta ao povo, mas vai haver um parlamentarismo por um Congresso que já foi eleito de uma maneira da qual nós dissentimos, porque foi eleito como um Congresso Constituinte, não como uma Assembleia Nacional Constituinte específica. Então, sob esse aspecto político, você veja que é difícil acreditar que o parlamentarismo dê certo. O país mergulhou num tal atoleiro, numa crise tão séria, tão forte, tão multifacetária, em todo lado que você olha, você vê um aspecto e uma dimensão trágica da crise, que para sair disso é preciso um governo que tenha, no mínimo, a confiança do povo, que tenha, no mínimo, a disposição do povo de acompanhar um plano de governo e de ajudar na execução desse plano de governo. Dentro dessa linha, qual é a posição da OAB na quarta-feira? A posição da OAB na quarta-feira depende do que der. A posição da OAB, o day after, eu tenho medo da posição do povo na quarta-feira. Porque eu acredito que se der o parlamentarismo, ou se der o presidencialismo com 5 anos, o que se vai encontrar de explosão, o que se vai encontrar de focos disseminados de descontentamento é uma coisa muito grande. O senhor é a favor do presidencialismo, a posição do OAB, a respeito da posição do OAB, antes do day after da quarta-feira, eu gostaria de saber a posição da OAB, qual a resposta da OAB a essas contínuas pressões militares, dos chefes militares, que são muito diretas e descabidas. Quer dizer, as pressões com relação ao presidencialismo, o tempo de mandato do presidente Sarney, elas são diretas e parece que até agora não mereceram uma resposta da sociedade civil, pelo menos à altura. A OAB parece que não se manifestou também de uma forma, pelo menos no mesmo nível, não é? Olha, nós podemos não ter tido divulgação das nossas respostas, mas temos nos manifestado com toda a força, com todo o vigor, na linha de que entendemos que as Forças Armadas são servidoras dos poderes constitucionais e não são tuteladoras dos poderes constitucionais. Uma das características do regime do qual nós nos estamos desprendendo e do qual precisamos sair era exatamente essa, a ideologia da segurança nacional, em que as Forças Armadas se consideravam tuteladoras do povo, que era uma espécie assim de relativamente ou absolutamente incapaz. Nós temos entendido, e ainda na sessão do Conselho Federal de segunda-feira passada, de terça-feira passada,
O ministro Miguel Seabra Fagundes, que é uma das maiores expressões jurídicas do país, fez essa denúncia, fez esse protesto e mereceu, inclusive, uma primeira página do Jornal Estado de São Paulo. Doutor Márcio, a ameaça de golpe militar vem sendo brandida sobre a cabeça dos constituintes com muita frequência nos últimos tempos. O senhor não teme, o senhor falou que teme o day after junto ao povo. O senhor não teme o day after dos militares, no caso de uma derrota das posições do governo? Eu não acredito que haja condições para isso nesse momento. Penso que as Forças Armadas têm uma consciência de que elas precisam se afastar do poder, de que a experiência dos últimos 20 anos não foi bem sucedida, de modo que eu não temo esse day after. Doutor Márcio, o senhor já se referiu à retórica dos militares e já se referiu à possibilidade ou não de um golpe militar. Eu gostaria que o senhor desse a sua posição a respeito dos pronunciamentos do presidente Sarney, principalmente quando ele se refere aos militares, à posição dos militares. Quando ele, por exemplo, faz uma estranha relação entre a sociedade civil e os militares. Como é que o senhor tem visto isso? Em especial aquele discurso lá para os guarda-marinhas, que ele citou o Almirante Barroso. Exatamente, citando o Almirante Barroso, se colocando até na posição de um herói da guerra. O fracionamento das lideranças civis. O fracionamento das lideranças civis. O Zé Eduardo Faria escreveu um artigo antológico hoje no Jornal da Tarde a esse respeito, traçando o perfil de todos os enganos, de toda a mistificação que aquele discurso contém, de todas as confusões, confusão entre democracia e regime de governo. E, inclusive, ele adjetiva o presidente Sarney duramente de uma forma que eu concordo. Eu penso que o presidente Sarney, a cada dia que passa, ele demonstra mais que efetivamente não estava preparado para ser o presidente da transição ou para ser o presidente do Brasil. Ele não tem nenhuma compreensão do regime democrático. Ele não sabe, como foi dito muito bem no seu artigo, que o signo mais profundo da democracia é a contradição, é o conflito, é o respeito à opinião do outro. De modo que a sua posição, na medida em que a crise se aguça, na medida em que o seu governo vai se sentindo caminhando na direção de um bunker cada vez mais acossado, o presidente Sarney mais e mais se perde. E eu acredito que esses seus últimos pronunciamentos, a dualidade das suas posições, a esquizofrenia política de o ministro Brossard dizer uma coisa de manhã em nome do presidente Sarney e o ministro Antônio Carlos Magalhães dizer outra coisa de tarde em nome do presidente Sarney, são coisas que mostram que ele efetivamente vem perdendo o pé, vem perdendo o chão político e não se mostrando nem um pouco digno da missão que o destino lhe confiou. O senhor não acha que se o parlamentarismo fosse implantado agora, nós teríamos, pelo menos em termos circunstanciais, uma saída para esse problema? Eu penso que se o parlamentarismo ganhar no Congresso Constituinte, vai ganhar muito por isso. Mas eu não acredito. Eu não acredito que o parlamentarismo possa substituir o presidencialismo nesse momento dentro dessa constelação de circunstâncias políticas que eu coloquei. Por favor, até aproveitando a pergunta do Mitro, eu queria levantar 3 questões encaminhadas pelos telespectadores que dizem respeito a isso. Depois, se você não considerar respondido sua pergunta, por favor, você volte ao assunto. Pergunta a Maria Auxiliadora Rosa, da cidade de Cruzeiro, o senhor acha que o povo brasileiro está preparado para aceitar o regime parlamentarista? De alguma forma o senhor respondeu isso, mas eu gostaria que o senhor fosse mais explícito. Pergunta Carlos Lapena, da cidade de Araraquara, também no interior de São Paulo, se o senhor acha que ao implantar o parlamentarismo, esta pergunta é do Paulo de Tarso, São Caetano do Sul. Se ao implantarem o parlamentarismo, os constituintes não estariam legislando em causa própria, na medida em que aumentariam o seu poder. E o Carlos Lapena, de Araraquara, pergunta se o senhor acha que algum constituinte defendeu uma plataforma parlamentarista na última campanha eleitoral. Queria que o senhor esclarecesse essas questões e continuasse a resposta ao Fernando Mitre. Eu penso o seguinte, em relação a isso tudo, que na campanha eleitoral não se discutiu nenhuma questão constitucional. Na verdade, como não prevaleceu a tese da Assembleia Constituinte específica, com eleição diferente da eleição de governador do Estado, o que aconteceu foi que as eleições foram sideradas pelas eleições de governador do Estado, de modo que em nenhuma unidade da federação se discutiu sequer um tema constitucional. De modo que nós nem sabemos se o deputado que nós votamos é parlamentarista ou é presidencialista, ou se ele é a favor da reforma agrária ou contra a reforma agrária, ou se ele quer uma Constituição sintética ou quer uma Constituição analítica. Esse foi um pecado de base, foi um pecado original, foi a confusão do poder constituinte com o poder constituído. Mas, de qualquer modo, o Congresso Constituinte está aí. E eu retorno à minha posição. Eu acho que
a implantação do regime parlamentarista no meio de um processo cuja finalização era a eleição direta de presidente da República, porque o que se vem falando é que a transição termina com 2 passos, a promulgação de uma Constituição e a marcação das eleições de presidente da República. E, de repente, como é que se vai explicar para o povo que a Constituição foi promulgada e que nós vamos ter eleição apenas para um chefe de Estado esse ano ou o ano que vem, porque o governo vai ser operado pelo Congresso Nacional? Isso vai cheirar muito, na minha opinião, ao colégio eleitoral. E, por isso, o regime parlamentarista, que devidamente implantado e operado, é um regime seguramente mais flexível, mais plástico, mais idôneo a absorver e a superar crises, corre o risco de ficar desmontado e desmantelado e desmoralizado no Brasil pelo motivo da sua implantação nessa circunstância, quando ele vai acabar significando a defraudação do grande sonho do povo brasileiro, que é votar num presidente em eleições diretas. Doutor Márcio, mas o problema é saber o que é pior. Quer dizer, é por isso que o parlamentarismo cresce. Porque o que sobra do presidencialismo também não é um presidencialismo clássico, Exatamente. mas é um presidencialismo imperial, para não dizer outra coisa. Olha, Eduardo, eu não sei. Você veja, a Constituinte está votando algumas coisas que retiram do presidente esse poder imperial que ele tinha. O decreto-lei, por exemplo, não vai ter mais. A concessão de rádio e de televisão vai ter que passar pelo Congresso. O problema daqueles planos e da liberação das verbas, que vai ter que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Eu acho que há, assim, uma estadunização, uma americanização do Congresso brasileiro nessa Constituinte, pelo fortalecimento de certos mecanismos de controle. Agora, doutor Márcio, Todo o seu raciocínio, Hugo Student. todo o seu raciocínio até o momento em favor do presidencialismo é em cima da necessidade de válvula de escape da população brasileira. Ou seja, a população viveu, a sociedade civil viveu 20 anos de ditadura, viveu 20 anos de repressão e, de repente, foi às ruas pelas diretas. Não deu certo, negociou-se a transição, negociou-se o conchavo eleitoral, como queira dizer, e agora o senhor está dizendo que a sociedade está cobrando essas eleições, ou seja, a necessidade de um presidente com 50 milhões de votos, um presidente que possa implantar um programa. A pergunta é o seguinte: quem garante que um presidente com 50 milhões de votos vai realmente implantar um programa, vai baixar a inflação, vai solucionar o problema da dívida externa? Quem garante que esse presidente não vai ser apenas mais um José Sarney, mais um João Figueiredo, mais um Emílio Garrastazu Médici? Ninguém garante. Doutor Márcio, Só que, como não deu certo até Doutor hoje Márcio. a eleição indireta nesses últimos 20 anos, eu acho que a gente tinha que usar um pouco, Hugo, a gente tinha que usar um pouco aquela frase do Churchill que diz que a democracia é o pior regime que existe, à exceção de todos os outros, e fazer a experiência que não se faz há 26 anos. Vamos votar para presidente da República. Doutor quem sabe Márcio, dá por certo. favor, eu até queria perguntar isso antes da resposta a Hugo, para entender bem. O senhor é, neste momento, a favor do presidencialismo com 4 anos. O senhor quer eleições? Isso, Neste ano. esse ano. Doutor Márcio, Dácio Nitrini. há pouco no rol de itens na defesa do parlamentarismo, respondendo à pergunta do Skosteg, o senhor disse uma frase: nós não temos uma estrutura partidária forte e o Congresso Constituinte está provando isso, o Constituinte está provando isso. Como é que eu não consigo entender bem, na medida em que eu pessoalmente sou defensor de uma estrutura partidária vigorosa para o país, como é que se teria um presidente da República eleito ainda este ano, sem que os partidos estivessem tão estruturados quanto o país necessita? O regime Isso não quer dizer que eu não defenda a eleição esse ano, mas é uma dúvida que eu acho O regime que é importante parlamentarista, debater. ele depende muito para o seu funcionamento, porque ele é um regime de gabinete, ele é um regime onde a chefia do governo mergulha fortemente as suas raízes no Congresso, ele depende muito de partidos fortes, de partidos organizados, de partidos não de quadros, mas de partidos de massas, de partidos que funcionem o ano inteiro. Nós não temos esses partidos no Brasil. Será a culpa do Perfeito. presidencialismo? Eu não acredito que seja. Acredito que, efetivamente, os partidos no Brasil foram desmantelados e aquela experiência de 46 a 64, que com todos os defeitos começava a formar partidos, o PSD, a UDN, o PSP, o PDC, o PTB, essa experiência foi mutilada, foi estraçalhada pelo golpe de 64, de modo que nós passamos 20 e tantos anos sem ter uma vida política efetiva. De modo que eu acredito que a implantação do parlamentarismo
em cima desse terreno onde os partidos são frouxos, onde os partidos não são organizados, onde eles são, assim, uma espécie de tecido conjuntivo, é muito mais difícil do que a manutenção do regime presidencialista. Eu não acredito que o regime presidencialista tenha como condição necessária à sua implantação a existência de partidos fortes. Doutor Márcio, ou seja, o regime presidencialista, ou seja, o presidencialismo com eleições diretas agora, pressupõe um presidente com 50 milhões de votos e carisma para implantar um programa para baixar a inflação, para resgatar essa dívida social que o governo tem com o país. Eu pergunto o seguinte, será que 500 políticos, será que a sociedade civil, através dos seus políticos, não conseguiria resgatar isto com mais facilidade do que um presidente carismático? Eu não penso. Eu acredito que um presidente não imperial, não carismático, não um ditador disfarçado de presidente, mas um presidente eleito pela população. Um presidente que tivesse a oportunidade de discutir o seu programa. Eu não acredito que isso seja iluminismo meu. Qual é o seu candidato ideal a presidente? Não, o senhor eu não sei. Parlamentarista, não. O senhor não fala. Só um minutinho, Fernando. Não, eu sou parlamentarista. Sim, no plano teórico, sou parlamentarista. Você está defendendo um presidente carismático? Não estou defendendo um presidente carismático. Ao contrário disso, eu disse que eu não quero um presidente carismático. Eu quero um presidente que tenha a oportunidade de debater o seu programa. Um presidente que tenha a corresponsabilidade de uma grande parcela da população brasileira que venha e vote nele, que se vincule a um programa que ele apresentou. Doutor Márcio, o senhor desenhou o figurino. O Legislativo ganhou novas prerrogativas. Ganhou, claro. Como é que ficaria, então, essa Eu situação acredito que fica o balanço que é um presidencialismo. Se essa nova Constituição sair, como a gente está vendo que ela vai sair, quando ela se adjudicou uma série de direitos e de atribuições que ela não tinha, eu acredito que o presidente não vai ser esse imperador ou esse caudilho que os parlamentaristas às vezes querem assustar. Doutor Márcio, o senhor desenhou com nitidez um figurino. Quem é que se enquadra nele? O senhor há de ter um nome. Quem Você sabe, Augusto, que eu não tenho. Eu gostaria de ver os candidatos antes de votar, de ouvir os seus programas. Entre os candidatos que estão por aí, algum deles se enquadra nesse figurino? Eu acho que muitos se enquadram nesse. Por exemplo? Eu não vou dar um exemplo só, vou dar alguns exemplos. Por favor. Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Nessa Silva, ordem. Desses que são candidatos. Você acha que o Brizola é um político que discute programa? E que não seria o caudilho? Eu acho que o governador Leonel Brizola é um homem, em relação a cujas peculiaridades e características nós todos temos uma noção muito exata. Mas a minha posição é a seguinte, independente dos nomes, eu acredito que no Brasil há muito tempo que não se faz a experiência de envolver a população numa campanha eleitoral. Afinal, nós falamos em democracia o tempo todo, só que o que nós não queremos é a eleição. Quando chega na hora da eleição, se descobre uma maneira de chutar a eleição para frente. Quando se trabalha o povo, quando se leva o povo à ideia das eleições diretas, quando se mostra que o povo precisa se mobilizar, que o povo precisa ir para a rua, quando se coloca como fim da transição a eleição direta de presidente da República e, de repente, quando chega na hora da eleição, fala, olha, esse ano não está bom porque a crise está muito grande, quem sabe o ano que vem está melhor. Esse argumento diretamente. Por favor. Foi justamente isso. O senhor falou em doutor Ulisses Guimarães. Muito bem, vamos voltar a uma pergunta até do telespectador que eu achei muito interessante, que é aquela seguinte. Os candidatos PMDBistas que hoje estão defendendo o parlamentarismo, nenhum deles colocou no seu programa, na campanha eleitoral, como o senhor disse muito bem, o parlamentarismo. Muito bem. E você imagina agora para uma fantasia que Plano Cruzado tivesse dado certo. Vamos supor que Nova República tivesse sido aquele sucesso incrível. Quem estaria atualmente desejando mudar o sistema de governo para parlamentarismo? Ninguém. Por outro lado, o doutor Ulisses Guimarães é imbatível na convenção do PMDB, mas sabe-se que ele é batível demais nas eleições para presidente da República. Então, por trás de tudo isso, não está simplesmente o cidadão doutor Ulisses Guimarães, que já é uma espécie de primeiro-ministro há 3 anos, que estaria querendo a única chance de continuar no poder por mais um ano, por mais, enfim, através do parlamentarismo, porquanto não tem condição nenhuma de ganhar uma eleição, e que inexoravelmente levará o partido à derrota, porque é imbatível na própria convenção, repetindo aquilo que aconteceu com Paulo Maluf. Eu imagino, Mauro, que você tem uma grande parte de razão, embora talvez você não tenha toda a razão. O que eu estou sustentando aqui é exatamente isso, é o oportunismo como o veneno da implantação do parlamentarismo nesse momento.
Porque se implanta o parlamentarismo para fazer o quê? Para combater o Sarney, que vai muito mal, para combater o presidente, que é um desastre muito pior do que aquilo que as mais negras expectativas indicavam lá no Maranhão. É claro que existe muita coisa de PMDB, existe muito oportunismo nisso. Essa é a minha tese. Eu estou de acordo com você nisso. Culpado também por tudo, né? Não, claro que não. Ele é o grande culpado, talvez, ou ele seja ou talvez ele seja o símbolo do que está errado, do que precisa ser mudado. Agora, o que ninguém me convence nesse momento é que se possa fazer uma democracia sem eleição. Porque então vem os ministros militares e dizem, olha, esse ano não está bom para a eleição. Vem o pessoal do Congresso e fala, olha, quem sabe a gente joga com parlamentarismo, isso vai para frente e tal. E o povo não é consultado. Mas então, há tanto tempo o povo não é consultado que eu acredito que seja esse o momento de se consultar o povo. O que o senhor acha de a Ordem eleições dos gerais? Advogados do Brasil, ela liderou ela coordenou um movimento de várias entidades do Brasil todo a favor de eleições diretas, consubstanciado naquele dia da advertência. Só que o povo não foi para a rua pedir eleições diretas. Será que os políticos não estão se comovendo porque o povo não está falando? E por que o povo não está falando agora? Olha, o povo não está falando agora em termos. Nas pesquisas o povo está falando. Aquele Dia Nacional da Advertência, eu ainda hoje vi um clipe de jornal que mostra que aquele Dia Nacional da Advertência deu primeira página em todos os jornais de todos os estados do Brasil. Para mostrar agora, que foi um fracasso. Não foi um fracasso. Eu não concordo com você, senhora. Não houve, evidentemente, claro, mas ninguém quer comparar com aquele movimento de 84. Nós nem pretendemos fazer comícios. O que houve foi, num lugar, um buzinaço, no outro lugar, uma reunião, no outro lugar, uma passeata. Evidentemente que em 84 a situação era diferente. Havia os governadores apoiando, havia aquela nostalgia dos comícios, havia esperança no governo do PMDB, que hoje se dissipou. De modo que havia todo um conjunto assim, de estímulos para o povo ir para a rua, para aquela campanha que foi a campanha maior, mais nítida da cidadania brasileira. Agora, dizer que hoje o povo não quer diretas, não, é só fazer uma pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa em Belo Horizonte a semana passada e deu 93%. Foi feita uma pesquisa no Rio e deu 87%. De modo que o povo quer diretas. O povo não quer essa democracia sem eleição. Agora, o povo pode até estar querendo um direito de errar. Afinal de contas, os governos militares erraram tanto nas suas... Só para entender essa pesquisa... Não deu certo, eu acho que não deu certo também, mas eu acho que foi mais porque o PT e a CUT tomaram conta, não se viu tanto a OAB aparecer. Quem apareceu realmente, talvez pelo fato da coincidência do programa de televisão que o PT teve também, né, na antivéspera, mas quem apareceu como liderando o movimento foi realmente a CUT e PT. Eu tenho a impressão que quem não era CUT e PT se afastou. Pode ter sido isso. A verdade é que aquilo nós não pretendemos em nenhum momento que fosse assim um grande movimento de massas, nem tínhamos condições de fazer isso. A estrutura da OAB é uma estrutura extremamente pobre, pequena, modesta. Então o que a gente pretendeu fazer foi um ato simbólico para, em todas as capitais do país, levantar a questão das diretas eleições. Doutor Márcio, o senhor falou agora há pouco, disse que o parlamentarismo, se aplicado agora, ele teria um mau começo, né? Eu comecei a fazer uma pergunta ao senhor, depois não houve possibilidade de resposta, eu vou repetir. É o seguinte, se o governo Sarney continuar como está, o que seria pior para o Brasil? Parlamentarismo agora ou a continuação desse governo, por mais quase 2 anos? Na minha opinião, a implantação do parlamentarismo dessa forma artificial e apressada e como se fosse um pronto-socorro. Acredito que se a Constituinte se decidir pelo presidencialismo e pelas eleições de 88, nós vamos levar um ano de eleições muito difícil, mas vamos eleger um presidente contra cuja posse não se poderão levantar aquelas tradicionais forças golpistas na medida em que será um presidente legitimado por uma votação consagradora, até porque são 2 turnos, e esse presidente terá condições de começar um governo do ano que vem. O senhor não raciocina com a hipótese dos 5 anos, né? Esse é que é o problema. Eu acho que 5 anos seria efetivamente um desastre. Eu não acredito que, promulgada essa Constituição, o governo Sarney, que na minha opinião já se encontra numa fase terminal, tenha condições de prosseguir muito tempo. A troco do que ficar mais um ano? Eu imagino que se a Constituinte ceder às pressões e votar presidencialismo com 5 anos, essa será a solução antipovo. Essa será a solução suicida que o Congresso Constituinte adotará. Eu queria segurar, só um minutinho, só para segurar a rodada, então o Mitre completa, em seguida fala Zé Eduardo imediato e o Dácio, depois a gente só queria lembrar deixa a bola. As pressões são muito fortes, como todos nós sabemos. Ainda ontem, o ministro Brossard dizia, assim, até singelamente,
que 4 anos, olha, 4 anos o presidente não suportaria. Quer dizer, o que significa isso? Logo grossar, não é o Antônio Carlos Magalhães. Quer dizer, o que significa isso? 4 anos o presidente não suportaria. Eu não sei o que significa isso, Pedro. O fato é que o presidente Sarney, repetidas vezes, falou em 4 anos, depois caminhando assim com uma falta de visão nacional da questão, se enclausulando num grupo de assessores e de conselheiros que o levavam a fazer um governo não de transição, porque você vê que o governo Sarney não foi de transição e não tomou nenhuma providência, por exemplo, na direção de fazer aquela famosa remoção do entulho autoritário. 3 anos depois da implantação da nova República, a Lei de Segurança Nacional está aí, a Lei de Greve está aí, a Lei de Imprensa está aí, a organização sindical continua a mesma. Mas tem um dado importantíssimo. Nós estamos discutindo muito forma de governo e nós estamos deixando de lado o fato de que, por parte da Constituinte, há a introdução de direitos coletivos. Isto é, a introdução de uma série de veículos jurídicos ou de formas jurídicas de participação política que vão, de alguma maneira, adensar a militância política e a mobilização da sociedade civil. Como é que o senhor vê a contribuição da Constituinte do ponto de vista, não do sistema de governo, mas do ponto de vista de tornar a sociedade mais participativa através do direito, dentro do direito, por meio de um processo coletivo? Eu penso que a Constituinte avançou muito sobre esses aspectos. O mandado de injunção, por exemplo, os mecanismos de participação popular, todas as possibilidades que ela abriu da democracia direta, além da democracia representativa, além desses canais de mobilização e de participação popular. Eu penso que a Constituinte surpreendeu favoravelmente, mostrando assim, com todo aquilo que você diz no seu artigo de hoje, com todas as contradições que ela tem, porque ela representa uma sociedade contraditória, ela surpreendeu na direção, mostrando sensibilidade, em caminhar na direção desses avanços que vão permitir, efetivamente, uma vida política mais rica e mais densa. Eu estou de acordo com isso. Doutor Márcio, o senhor citou agora há pouco uma série de possíveis candidatos à presidência da República que o senhor considera simpáticos. E o senhor fez também uma referência à fraqueza dos partidos políticos. Eu acho que os espectadores devem estar com vontade de saber em que partido o senhor vota. Olha, na última eleição, eu dei um voto que a Folha de São Paulo classificou de voto degradê. Eu tenho variado de partidos, tenho misturado os votos, de modo que se você me perguntar em quem eu vou votar para presidente da República, eu digo para você com toda a lisura que eu vou esperar os candidatos, os programas dos candidatos, as campanhas políticas. Não vai ter muito tempo, né? Porque mesmo se passar, acho que é um mês, 2 meses, até o fim do ano. Dá tempo do senhor escolher o candidato? Eu espero escolher certo o candidato. O senhor já disse que tem um coração petista. Não, eu não disse que eu tinha um coração petista. O senhor é ou não é do PT? Não, não sou. Não sou do PT, não entrei em partido nenhum. Eu pretendia, quando deixei a ordem em 1984, a seccional aqui de São Paulo, eu pretendia ingressar num partido. Acabei não ingressando porque me vinculei ao trabalho do Conselho Federal da Ordem. Que partido o senhor iria escolher naquela época? O senhor votou no PT nas últimas eleições? Votei para deputado estadual, no Zé Dirceu. Mas não votei nem para deputado federal, nem para senador. E na hora da escolha da filiação, qual partido o senhor escolheria na época? Olha, eu estava com o coração dividido entre o PT e o PMDB. Dácio Nitrino. A pergunta que eu faria, ela perdeu um pouco a oportunidade, mas eu vou retomar. O senhor citou pesquisas de opinião pública em relação à eleição agora em Belo Horizonte e Rio. Eu queria mais detalhes dessa pesquisa, que normalmente as pessoas citam, segundo uma pesquisa, eu queria saber... São pesquisas feitas por quem? Foi por uma empresa? Não foi por uma empresa de pesquisa de opinião pública? Não. As pesquisas de empresa que eu conheço são aquelas pesquisas que a Folha tem publicado, que os jornais têm publicado, que o Estado de São Paulo publicou recentemente. Essas pesquisas que foram feitas pelos comitês suprapartidários diretas 88. É uma pesquisa, digamos assim, sem sistematização, para dar um cheiro, assim, para dar um rumo de como as disposições do povo caminhavam. Só para... O Jorge Costec fez uma pergunta, talvez o senhor estava respondendo, Ana Maria Taranja, que o senhor não ouviu. E essa pergunta é refeita pelo Roberto Saulo Michante, Cerqueira César. O que o senhor acha da realização de eleições gerais neste ano? Se for votado o parlamentarismo, Jorge, se for votado o parlamentarismo, eu acredito que nós vamos para eleições gerais. Vamos acabar, se não indo para eleições gerais, para eleições de governador, essas coisas, mas vamos para
eleger a Câmara dos Deputados. Acredito que se caminhe na direção disso em termos de pressão. Agora, se der presidencialismo, eu não acredito que se deva propugnar eleições gerais, até porque o mandato do presidente Sarney não é evidentemente o mesmo mandato dos governadores, dos senadores, dos deputados que foram eleitos em 1986. O presidencialismo é um regime de mandato certo. E eles foram eleitos por 4 anos, de modo que eu acredito que essas eleições, com todos os defeitos que elas têm, que elas tiveram, inclusive com a falta de coibição do poder econômico, com a mídia, a participação na mídia muito mal distribuída, mas elas tiveram validade e elas não podem se comparar à eleição do presidente Sarney, que foi uma eleição de colégio eleitoral, uma eleição para a transição, uma eleição à qual ele chegou por um acaso do destino, e que efetivamente é um mandato que só tem legitimidade enquanto a transição caminha. Se você entende, como eu acredito que todos entendam, que a transição, essa longa transição que começou em 78 e não acabou até agora, termina com a promulgação da Constituição, eu acho que a Constituinte deve marcar a eleição para presidente da República, para o sucessor do presidente Sarney, mas não eleições diretas, eleições gerais. Continuar neste assunto? Para explicar a pergunta, porque a impressão que se tem, quando o senhor faz assim, a crítica do parlamentarismo, é que de repente se estaria fraudando o povo no sentido de que não haveria eleições, o senhor disse claramente, ou seja, o povo se sentiria fraudado porque não haverá eleições, não haverá campanha eleitoral. E é evidente que no parlamentarismo há eleições, há campanha eleitoral e há eleições diretas para o presidente da República. Apenas o presidente da República não tem os poderes que ele tem no presidencialismo, ou seja, acho que as democracias que funcionam na Europa, como a Itália, a Espanha, Portugal, etc., que se baseiam no parlamentarismo, elas não estão necessariamente fraudando os seus eleitores. Você gosta de saber quem será o primeiro. Mas, Jorge, o que eu disse não foi que o parlamentarismo frauda. O que eu disse é que a implantação do parlamentarismo, nesse momento, quando todas essas oposições que hoje chegaram ao poder e têm a maioria no Congresso Constituinte, essa aliança democrática que agora se fendeu, essa nova república, tudo isso foi baseado em cima da luta das diretas para o presidente da República e, de repente, depois de uma campanha onde não se discutiu outra coisa senão isso, fortemente, onde o parlamentarismo não foi cogitado, o Congresso Constituinte vota o parlamentarismo e retira do povo a possibilidade de escolher o seu chefe de governo. Doutor Márcio, eu não estou aqui defendendo a realização de eleições gerais, mas eu queria... Nem eu, parlamentarismo. Claro, eu queria incorporar a essas observações do Jorge o seguinte, quer dizer, em países como a Espanha, a França, só vai para eleições parlamentares, sabendo inclusive quem será o primeiro-ministro. É uma eleição direta. Claro. Os espanhóis votaram sabendo que seria o Felipe González. Nesse sentido, a realização de eleições gerais não eliminaria esse óbice, que é o da falta da representatividade, né, do novo primeiro-ministro? Eu acho que diminuiria. Acredito que se o parlamentarismo for implantado, haveria até um dever moral do Congresso Constituinte de marcar eleições gerais. Tem uma outra palavra muito em moda aí, que é o plebiscito, no caso de aprovação do parlamentarismo. O senhor é a favor ou é contra o plebiscito? Eu sou a favor. Eu tenho muitas restrições ao plebiscito, acho que é um instrumento que muitas vezes é usado passando do simbólico, é usado assim como manipulação, é um instrumento predileto de ditadores, mas eu imagino que se votar o parlamentarismo, quando então nós vamos ter um chefe de governo que a nação nunca imaginou que pudesse ser chefe de governo quando votou nele para deputado constituinte, eu acredito que para legitimar o parlamentarismo, principalmente, ou para legitimar ou para não legitimar o parlamentarismo, eu acredito que... doutor, mas sempre que eu ouço a defesa do plebiscito, eu me pergunto o seguinte, como que a população pode votar um regime que ela não viveu? Olha, ela pode votar o regime que ela não viveu, mas que lhe pode ser explicado, que lhe pode ser mostrado. Mas a mera explicação pode provar se ele é bom ou é ruim na prática? Eu acredito que sim, não, na prática é só experimentando. Agora, então por que não experimentar as eleições diretas para o presidente da República? O caminho mais curto para a transição se chama promulgação da nova Constituição e marcação das eleições diretas para o presidente da República. Por que se vai fazer um parlamentarismo onde aquilo que o Augusto disse que quando se vota na Espanha ou quando se vota na França já se sabe quem vai ser o primeiro-ministro, ou seja, quem vai ser o chefe do governo, quando aqui não aconteceu nada disso e quando se votou em 86, ninguém ia imaginar que o deputado Ulisses Guimarães, por exemplo, fosse ser chefe de governo em virtude daquela eleição.
Eu acredito que é muito imaginava mais... que o doutor Sarney ia ser presidente da República, doutor Márcio. Pois Sequer é. vice-presidente. Pois é. E o Pois colégio eleitoral foi considerado legítimo para a transição. Pois é, para a transição. E isso não foi dito em praça pública para a população. Não foi dito. Eu acredito, e todos nós conhecemos essa história, quando a campanha pró-diretas 84 estava no seu auge, com todo aquele poder de pressão popular, evidentemente foi feito um esvaziamento da campanha. Todos nós sentimos isso. Eu me lembro do Mauro Chaves no comício, logo depois da derrota da emenda Dante de Oliveira, nós conversamos a respeito disso, daquela grande transição com transação, quando se pretendeu que uma eleição de colégio eleitoral era a mesma coisa que uma eleição de presidente da República. Eu me lembro que na Ordem dos Advogados do Brasil, em Recife, em 84, se travou um grande debate a respeito de uma moção que eu tinha apresentado e que era a seguinte. Eu dizia, na moção, que era meramente uma tese, uma conclusão à tese do Dalmo Dallari, uma conclusão aditiva a uma tese do Dalmo Dallari, que dizia mais ou menos assim: o colégio eleitoral é um instrumento espúrio, ilegítimo, aqueles adjetivos que a gente usava, porque o presidente eleito pelo colégio eleitoral tem compromissos com os integrantes do colégio eleitoral e não com a nação brasileira. Colocando isso como uma grande diferença entre a eleição de colégio eleitoral e a eleição direta de presidente da República. Olha, só faltaram me chamar de malufista ali. Nós tivemos que lutar para aprovar isso, para aprovar essa condenação do colégio eleitoral, porque já tinha havido aquele acordo de elites brasileiras, a transição por cima, a transição fazendo a travessia pelo colégio eleitoral, que veio dar nisso. Um presidente, como o presidente Sarney, um funcionário do destino naquele momento, que acabou tendo que governar de acordo com a sua índole, com as suas inclinações, e principalmente com os compromissos que tinham sido assumidos com o povo brasileiro, não, com os compromissos que tinham sido assumidos para conseguir aqueles votos mágicos que garantiram a vitória de Tancredo Neves contra Paulo Maluf. Por favor, para que o senhor complete até o diagnóstico do atual governo e comente o regime anterior, eu vou apresentar ao senhor duas perguntas de telespectadores. O Alarico Fortes, da Serra da Cantareira, faz a seguinte observação. Ele estranha que o senhor tenha dito que não deu certo o regime militar, porque ele observa que os militares herdaram a 59ª potência econômica do mundo e 20 anos depois, quando ela voltou ao controle dos civis, já estava transformada na 8ª potência mundial. Então ele acha que os militares administram com mais autoridade e mais competência que os civis. E o Fernando Assunção Neto de Pirituba diz assim: embora o senhor fale tanto sobre o regime militar, o senhor não acha que o povo estava melhor naquela época do que no governo de Sarney? E eu lembro também que existem os tais adesivos dizendo, com a caricatura do Delfim, dizendo eu era feliz e não sabia. Como é que o senhor vê o confronto entre o regime militar e o atual governo? Eu acho que eu era feliz e sabia. Eu imagino, Augusto, o seguinte, que não se pode pensar seriamente que um regime que abandona a vontade do povo, que um regime de ditadura, de ato institucional número 5, por mais que ele obtenha a solidariedade ativa da classe média, como o regime de 64, em determinadas sequências da sua vida obteve, eu não acho que se possa dizer que esse seja um regime bom. E até pelos resultados. A administração de resultados é alguma coisa extremamente usada por ditadores, a eficácia como o critério da legitimidade. E nem por resultados. Se você olha efetivamente o Brasil, você vai ver que os militares deixaram o país depois daquele projeto paranoico do Brasil Grande, daquele projeto que se valeu de uma circunstância favorável na economia internacional e que depois foi reduzido ao seu devido tamanho com os sucessivos choques do petróleo. Eles, quando deixaram o Brasil, quando deixaram o poder, deixaram o país desmantelado. O país teve uma inegável e correta modernização. Isso é inegável. O país se modernizou, o país ganhou algumas estruturas, o país teve alguns momentos de progresso, mas ao duro preço de uma compressão violenta sobre a classe trabalhadora, ao duro preço do garroteamento das liberdades públicas e, afinal de contas, aquele sonho do Brasil Grande, que era preciso a gente esperar o bolo crescer para depois repartir para todo mundo, em que os militares cuidavam da ordem e os tecnocratas cuidavam do progresso. O que nós vimos é que recebemos que a nova república, que inclusive, na minha opinião, está sendo um desastre como governo, como
plano de governo, como execução de políticas, mas o fato é que o governo Figueiredo, quando deixou o Palácio do Planalto, deixou o país desmantelado. Para cada lugar que se olhava era uma crise, a crise da habitação, a crise da saúde, a deterioração de uma série de serviços indispensáveis, de modo que eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que o regime militar, que o regime que garroteia um aspecto do militarismo, Dácio Nitrinho. um aspecto do militarismo ligado à violência que ressurge, ele não está definitivamente esclarecido na realidade. Recentemente o Superior Tribunal Militar arquivou agora o caso Rio Centro por 10 votos a 3. E o caso do atentado da carta-bomba ao OAB no Rio de Janeiro, onde morreu uma secretária, Dona Lida. Dona Lida Monteiro Silva. Exato. Em que pé está e qual é o empenho da OAB em manter acesa essa chama? Veja, em relação ao caso Rio Centro, quando a revista Veja publicou aquela carta do general Golberia, o presidente Figueiredo, e quando aquele coronel Sinelli deu uma entrevista num jornal do Rio, dizendo que aquilo era obra dos órgãos de segurança, a Ordem dos Advogados do Brasil, representada por mim, no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, pediu a reabertura do caso do Rio Centro. Essa reabertura foi votada sob a presidência do ministro Brossard, por unanimidade ali, de modo que saiu um aviso ministerial do Ministério da Justiça pedindo a reabertura do Rio Centro, e o Superior Tribunal Militar entendeu, por 10 votos contra 3, numa decisão com a qual eu absolutamente não concordo, que a anistia impedia a reabertura daquilo. Como se a anistia tivesse o condão de adivinhar que aquilo foi um crime político. Quem é que diz antes da apuração que aquilo foi um crime político? A anistia atinge os efeitos penais e de punibilidade dos crimes políticos. Ela não pode atingir, portanto, uma situação de fato que não foi apurada e em relação à qual agora existiam indícios sérios de autoria. De modo que nós entendemos que a decisão do Superior Tribunal Militar foi uma decisão extremamente infeliz, foi uma decisão ilegal, e nós pretendemos, embora aparentemente não caiba recurso específico na lei, nós pretendemos levar o caso, se for possível, ao Supremo Tribunal Federal. Eu já designei para isso um conselheiro da Ordem, que é advogado criminal do Rio, advogado de presos políticos, o advogado Jorge Tavares, para estudar a questão. E em relação ao caso da Dona Lida Monteiro da Silva, nós também levamos o caso ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e estamos estudando um caminho que não passe pela Justiça Militar, na medida em que ele só deveria ser julgado pela Justiça Militar se houvesse uma absoluta certeza de que se tratava de um crime contra a segurança nacional. Doutor Márcio, esse assunto, evidente, só vem agora, acredito eu, porque se fala em intimidação, em golpe militar, essa coisa toda. Eu perguntaria o senhor o seguinte: na votação de amanhã no Congresso Nacional, o senhor acha que essas mensagens dos chefes militares, dizendo que eles querem aquilo outro, querem os 5 anos, querem presidencialismo, isso influencia, isso intimida os membros da Constituinte, ou isso não tem hoje um efeito muito fraco ou nenhum? O senhor acha que isso vai alterar essas mensagens? Porque está me parecendo, eu estou perguntando pelo seguinte, que isso não tem produzido muito efeito. Então eu queria saber se o senhor concorda. Eu não acredito que esteja produzindo muito efeito. Sempre produz efeito, até pela multiplicação que alguns civis fazem disso, dentro daquela central de boatos que às vezes se instala no Congresso Constituinte. Dentro do próprio Congresso? Dentro do próprio Congresso. Certo. Mas eu não imagino e nem penso que elas possam ter uma influência decisiva, até porque os chefes militares têm dito e têm reiterado que respeitarão a decisão da Constituinte, que é soberana, porque foi convocada como livre e soberana, e, portanto, soberana quer dizer super-homem, acima de todas as outras instituições. Não foram poucas as vezes que se comparou o final do governo Sarney ao governo Figueiredo, ao final do governo Figueiredo. Inclusive, o Figueiredo, no final, ele tentou várias vezes prorrogar o seu mandato, fez uma série de manobras tentando melar o Congresso, criar impasse, criar problemas. O senhor acha que o presidente Sarney está da mesma forma jogando no golpe? Talvez no plano consciente ele não esteja, mas acredito que no plano inconsciente ele esteja assumindo o risco do golpe. Na medida em que ele faz pronunciamentos como esse que ele fez lá para a Marinha, onde ele distorce as coisas, onde ele mostra
no seu pronunciamento, uma má-fé muito grande em relação à realidade do regime democrático. Hugo, por favor, faça então só rapidamente a tua pergunta, que eu vou ter que chamar para o intervalo. Certo. Quais as condicionantes que poderia dar certo essa ideia do golpe? Ou seja, onde é que o que poderia ser feito para que nós caíssemos num golpe militar? Eu não acredito que haja condições para um golpe militar nesse momento do Brasil. Imagino que se a situação se deteriorar, a situação econômica, social, financeira, política, de dívida externa, de dívida interna, de déficit público, de desmoralização, de anomia da sociedade. Acho que se isso continuar avançando no tempo e se deteriorando assim, nós teríamos condições ou para uma guerra civil não declarada no Brasil, uma guerra civil que tivesse assim como exemplos e como pontos de entrada situações como aquelas do Rio, da Rocinha, guerra civil não ideológica, ou para um golpe militar de direito. Mas não encontro, nesse momento, indicativos da possibilidade imediata desse acontecimento. Nós teremos agora, Tomásio, um pequeno intervalo e o assunto, que é bastante importante, será retomado já ao reiniciarmos o programa. Roda Viva com o Dr. Márcio Tomás Bastos, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, volta já já. Recomeçamos aqui o Roda Viva com o Dr. Márcio Tomás Bastos, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Márcio, vários telespectadores telefonam querendo saber o que o senhor pensa da questão que envolve, no momento, o Supremo Tribunal Federal e o governador Fernando Collor de Mello de Alagoas. O Supremo decidiu que o governo de Alagoas deveria pagar os seus marajás, o governador se recusou a fazer isso e há, inclusive, o risco de uma intervenção federal em Alagoas. Quem é que o senhor acha que está certo? Eu penso que o governador Fernando Collor de Mello levanta uma bandeira de moralidade que é uma bandeira extremamente sedutora e desse clima do Brasil de hoje é uma bandeira que ganhou milhões de adeptos. Mas, evidentemente, que eu não concordo com a desobediência de uma decisão judicial. Acredito que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar fora de qualquer possibilidade de recurso que ele deve pagar, ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar ou dizer que não tem dinheiro para pagar ou sofrer a intervenção federal. Mas não acredito numa democracia em que o Poder Judiciário não seja respeitado. Eu acredito muito em certas formas de resistência da sociedade às leis injustas, às leis ilegítimas, mas não imagino que uma democracia possa ir longe se proclama o desejo e a intenção de desobedecer a uma ordem do Supremo. Uma outra questão, doutor Márcio, antes de retomarmos a conversa que vínhamos tendo no primeiro bloco do programa. O Petrônio Gomes de Araújo, de Mauá, e o Argemiro Carvalho, de Higienópolis, querem que o senhor fale sobre os incidentes do dia 11, se não me engano, em João Pessoa, que resultaram na prisão do presidente da OAB local. Há, inclusive, a ameaça de se aplicar ao Dr. Vital do Rego, a Lei de Segurança Nacional. A OAB já voltou à oposição? A OAB passou 20 anos fazendo oposição. Já está de novo na oposição à Nova República? O que significa esse incidente? Esse incidente significa o seguinte, num primeiro plano, num olhar mais de longe, que o dispositivo do regime autoritário está aí absolutamente presente. Nós temos a Lei de Segurança Nacional, nós temos a Lei de Greve, a Lei de Imprensa, nós temos o Decreto-Lei, enfim, todo o instrumental
de uma ditadura está presente no Brasil nesse momento. E, paradoxalmente, fazendo assim o fluxo, como se isso fosse um rio, então você veja, em 84 toda a sociedade civil se embrenhou naquela campanha das eleições diretas 84, disso resultou a eleição de um candidato de oposição no colégio eleitoral. Esse candidato de oposição morreu, foi substituído pelo chefe do partido que combatia as eleições diretas 84, e agora, em 1988, se vem querer aplicar a Lei de Segurança Nacional num presidente da OAB, porque ele continua naquela campanha pelas eleições diretas. Há nisso, assim, uma ironia triste. A nossa posição é uma posição de resistência. É uma lei ainda em vigor, doutor Márcio. Agora há pouco o senhor dizia da necessidade de se respeitar a legislação em vigor. Nesse caso... Eu dizia da necessidade de se respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, eu já declarei, proclamo e reitero aqui, que nós vamos usar todos os instrumentos de resistência para impedir que essa lei seja aplicada. Doutor Márcio, por favor, eu queria só um esclarecimento em relação à questão anterior. Ao intervalo, quando se discutia o caso do Rio Centro, se eu entendi bem, o senhor disse que não concordava com a decisão de um órgão militar, de não reabrir o caso, Superior Tribunal Militar, porque esse caso estaria coberto pela anistia. Não, o Superior Tribunal Militar é que disse que não reabria o caso. Porque ele estaria coberto pela anistia, anistia. Por ser um crime político. Por ser um crime político. Agora, como esse crime não foi apurado... O senhor tem dúvida de que ele seja político? Eu imagino que ele possa não ser político, que ele possa ser, por exemplo, um crime assim cometido por paixão, mas não tenha sido cometido pelos órgãos de segurança. O fato é que antes não se pode dizer, porque senão você anistia todos os crimes. Você anistia todos os crimes que estão desvendados. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque o senhor disse que surgiram novas evidências de que houve... Não, surgiram a materialidade do crime estava absolutamente comprovada. Perfeitamente. Então, recentemente, o que surgiram foram novas evidências de autoria, indicando autoria. Justamente. O general Gomeri, por exemplo, em entrevistas a órgãos de imprensa, a revista Isto É, inclusive, antigos militantes de uma organização clandestina de combate à ditadura denunciaram a execução sumária de 6 ou 7 militantes dessa organização. Por que não se pede a reabertura desses casos também? Olha, esses casos estão sendo estudados no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Junto com um dossiê de desaparecidos e de casos não resolvidos, esses casos estão sendo levantados. Eles estão sendo levantados, todos aqueles casos que chegaram ao conhecimento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, estão sendo montados dossiês, foi publicado um edital pedindo às pessoas que trouxessem elementos, de modo que Mas não se pediu formalmente, como no caso do Rio Centro, uma reabertura do inquérito, vamos dizer assim, um inquérito policial? Ainda não, porque são dezenas de casos que estão sendo organizados e catalogados para que se peça a abertura de inquéritos. A situação é um pouco diferente. Para que se peça a abertura de inquéritos ou na Polícia Federal, ou na Procuradoria-Geral da República, ou nas auditorias militares. Doutor Márcio, desculpe, quando eu interrompi o programa chamado de intervalo, o estudo tratava de uma questão bastante relevante, que é a possibilidade da ocorrência de um golpe militar. Você considera respondida a pergunta, ou você queria insistir no assunto? Ele tocou num assunto que eu acho bastante relevante, foi quando ele falou da anomia, ou seja, eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa sua ideia, ou seja, o esfacelamento do tecido, a possibilidade do esfacelamento do tecido social e as consequências. O senhor estava falando a possibilidade de uma guerra civil ou de um golpe militar. O senhor colocou essas duas alternativas para o quadro que nós temos hoje aqui. Eu coloco 3 alternativas de ruptura. Primeiro, esse caminhamento para uma anarquia, pelo dilaceramento do tecido social, assim no estilo da Rocinha, no estilo de saque a supermercado, no estilo de ataques físicos ao presidente da República, em todo lugar que ele fosse. Alguma coisa assim que diluísse o sentido de autoridade e que acabasse criando muitos pontos de poder dentro do clima assim terrível para o Brasil. Uma certa volta à Idade Média. Alguma coisa parecida com isso. Por outro lado, eu imagino a possibilidade de uma outra ruptura, que seria um golpe militar. Não vejo condições disso agora, mas na deterioração da situação é preciso ter isso na linha do horizonte. De modo que a única forma de ruptura pacífica que eu vejo
nesse momento, é a convocação de eleições diretas para plenário. Se nós tivermos 5 anos para presidente com presidencialismo, ou seja, não tivermos o parlamentarismo já, que seria a substituição do governo imediatamente, e se também não tivermos as eleições presidenciais no final do ano, ou seja, aquilo que o Sarney quer, presidencialismo com 5 anos, o senhor acha que isso eu acho que a situação corre o risco de se deteriorar e chegar a um ponto incontrolável. Eu não acredito que nesse se possa... caso aí, o parlamentarismo seria uma saída melhor, né? Eu não acho que fosse, não. Eu insisto na minha posição. Eu, parlamentarista, insisto naquela posição de que o caminho mais simples para a ruptura pacífica no Brasil, nesse momento, é a promulgação da Constituição e a marcação de eleições diretas. Doutor Márcio, deixa eu complementando aqui, vereador, desculpe. É o seguinte, o senhor, embora seja parlamentarista, defende o presidencialismo agora. E defende 4 anos para o presidente. E ao alinhar aqui alguns candidatos para a presidência, o senhor incluiu, aliás, 2 líderes carismáticos aqui, o Brizola e o Lula. Então, suponhamos o seguinte, eleição em 88, ganha o Brizola, sistema presidencialista, o que o senhor acha que pode acontecer? Aliás, Mito, por favor, Tomás, 2 telespectadores, Alice Neves, de Bom Retiro, e Ademar Pinheiro, do treinamento, estão preocupados exatamente com isso. Quer dizer, eles acham que o que está sendo feito agora está sendo feito para impedir que o Brizola seja presidente. Depois será a vez do Lula. Então, eu incorporo essa preocupação à pergunta do Mito. Não haverá sempre um fantasma a ser invocado pelos militares quando uma eleição se aproxima? Eu acho que existe, e esses fantasmas nós que queremos uma democracia social e econômica no Brasil, uma democracia de massas, não apenas uma democracia de classe média ou uma democracia formal, acho que nós temos a obrigação de lutar para que se dê os passos na direção disso. E um desses passos é acreditar no povo, é acreditar de que o povo vai escolher um candidato. Não se pode agora tutelar, como se o povo fosse menor de idade permanentemente. Não se pode dizer, não, esse ano não dá para fazer eleição porque a situação está ruim. Quem sabe no ano que vem, como naquela reunião que o ministro Brossard fez, em que ele dramaticamente, num determinado momento, parou e perguntou, ministro Maílson da Nóbrega, o que seria uma eleição em 88 na sua área? Então, vira-se o ministro da Fazenda, do arroz com feijão, e diz seria uma tragédia em relação aos Isso é a linha das diretas nunca. Nós não vamos ter nunca eleições. Luciano imediato. Bom, já que falamos de ameaça de golpe, de tragédias e de outras pragas, vamos falar de outra praga brasileira. Uma praga hoje pior do que a velha saúva, que é a corrupção. A história do Brasil nas últimas décadas tem sido, na verdade, a história da corrupção, né? O último governo do Vargas acabou soterrado no que chamaram de Mar de Lama. Em 64, houve denúncias de que o governo do Jango era corrupto. O governo militar dos últimos anos foi pontilhado de várias denúncias de corrupção, a maior parte das quais censurada na imprensa. E vivemos agora um momento em que ler jornais hoje em dia é ler notícia de bandalheiras. Justiça é o seu negócio. Por que é, doutor Márcio, que os corruptos em geral nunca são punidos neste país? Essa é uma pergunta Posso só tomar carona na pergunta do imediato? Claro. O Jornal do Brasil publicou há uns 3 semanas atrás, ou 5 semanas atrás, 6 páginas no domingo, no Caderno B, sobre corrupção envolvendo inclusive o judiciário. E eu não me recordo, eu não sei se eu fui um mau leitor ou não, de ter ouvido um protesto da OAB com relação a esse incidente. Ou o endosso. Olha, nós temos, acho que como todas as instituições do Brasil, as instituições da sociedade civil, uma preocupação cada vez maior com esse clima de corrupção e de impunidade. Clima que não surgiu agora, embora esteja fortemente acentuado por esse clima, por essa atmosfera de anomia que desagrega o país. Essa é a sensação que se tem. Coitado, o Gerson foi fazer aquele anúncio do Vila Rica e acabou ficando o símbolo assim, daquilo que há de ruim, não levar vantagem em tudo, todas essas coisas. O fato é que a justiça penal no Brasil, ela desde os tempos coloniais, foi fortemente impregnada num sentimento de classe e dirigida contra as classes menos favorecidas, ao ponto de se poder dizer, entre brincando e sério, que o Código Penal é a lei dos pobres e o Código Civil é a lei dos ricos. Imagino que na tarefa de construção de um regime democrático no Brasil, de uma democracia de massas, de uma democracia para a qual possam afluir
grande parte da população brasileira, e não apenas 30% dela, como se os outros não fossem convidados para o baile, é fundamental que se tenha uma justiça equânime, uma justiça o mais possível justa. Mas isso é preciso o quê? Uma reforma judiciária? Acredito que se precise reformar o Poder Judiciário, que por maior respeito que se tenha por ele, eu tenho um grande respeito pelo Poder Judiciário, principalmente aqui em São Paulo, onde eu advogo e onde eu posso testemunhar o valor dos juízes, dos desembargadores, de toda a estrutura disso, mas eu acredito que não se trata de um problema de pessoas e se trata de um problema de estrutura. Mas vamos explicar melhor. Se trata de um problema de legislação. Reformar a justiça como? Reformar a justiça lançando as balizas dessa reforma na Constituição. É claro que o grande problema do Poder Judiciário do Brasil não se encontra nas cúpulas do Poder Judiciário. Ele se encontra nas bases. Ele se encontra, sim, naquela justiça de primeira instância, na justiça que trata das pequenas causas, dos pequenos crimes, dos pequenos interesses. É aí que a justiça no Brasil é lenta, é que a justiça é cara, é distanciada do povo. E o povo vê essa justiça com desconfiança, quando não, como uma coisa à qual ele não tem acesso. Mas às vezes nas cúpulas também, não é, doutor Márcio? Às vezes nas cúpulas também. É preciso, então, fundamentalmente, que se, na medida em que nós pretendemos reestruturar a democracia, ou estruturar a democracia no Brasil, que se estruture também o Poder Judiciário. Eu acredito, e já tenho dito isso muitas vezes, de modo que não tenho nenhum pudor em dizer isso, não tenho nenhum receio em dizer isso, que o Poder Judiciário no Brasil nunca se assumiu como poder, efetivamente. Ele nunca se assumiu como poder, ele nunca vigiu, ele nunca existiu como poder. Fundamentalmente, na minha opinião, porque ele nunca teve autonomia orçamentária e financeira. Na verdade, o Poder Judiciário no Brasil, ele foi sempre, desde os tempos coloniais, orçamentária e financeiramente, uma espécie de apêndice do Poder Executivo, dependendo do arbítrio e do capricho do Poder Executivo. Como você imagina que ele poderia ter essa autonomia? Qual seria a fonte de rendimento, por acaso Eu acredito que ele possa ter essa autonomia quando, constitucionalmente, essa autonomia lhe seja atribuída. E essa Constituição fez isso. Atribuiu ao Poder Judiciário autonomia financeira e autonomia orçamentária. Ou seja, o Poder Executivo não pode ficar com o dinheiro do Poder Judiciário, com aquele dinheiro que é dotado e alocado para o Poder Judiciário, na mão dele. Ele tem que ser administrado pelo Poder Judiciário, a fim de que o Poder Judiciário faça o quê? Possa fazer os investimentos de base que ele precisa fazer para efetivamente construir uma estrutura que lhe permita ministrar uma justiça rápida, barata e ao alcance do povo. Concordo. Quer dizer, o Judiciário teria de administrar o seu próprio orçamento, mas o Judiciário, no caso, a Associação Paulista dos Magistrados, conseguiu aí embutir numa determinada lei um percentual sobre as custas processuais que vão, em vez de alimentar a desburocratização da justiça, uma coluna de férias do Guarujá. Pior do que isso, mas pior do que custos processuais, isso teve até um sentido. O que eu acho, por exemplo, uma aberração, eles conseguiram fazer passar uma lei que está em vigor ainda, que é está 1% em cada escritura que é lavrada. Quer dizer, qualquer escritura que você lavra, escritura de imóvel, você vai comprar um apartamento, ou vai comprar um terreno, você está pagando 1% para a Associação dos Magistrados. Que é uma sociedade civil, que é uma associação civil. Aí que deixa acho que a gente tem que deixar claro não também. Tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Maria, você quer acrescentar? Claro, a gente tem que observar também que, além de todas essas vantagens, os nossos magistrados, os nossos desembargadores estão ganhando um belo salário de 850 mil cruzados, em média, em São Paulo. O senhor acha isso tudo justo? Doutor Márcio. Olha, se eu puder continuar o meu raciocínio dizendo que essa participação nas custas da Associação Paulista dos Magistrados me parece alguma coisa com que ninguém pode concordar, e eu não concordo com isso, porque afinal de contas é a apropriação dos recursos públicos para uma sociedade particular, para uma sociedade civil. Eu queria dizer o seguinte, que ao lado da autonomia financeira e orçamentária do Poder Judiciário, é preciso uma contrapartida, pela qual o Conselho Federal da Ordem tem se batido dentro da Constituinte e tem sofrido todas as pressões em relação a isso, que é uma forma de controle externo do Poder Judiciário. Ou seja, uma vez que você dá ao Poder Judiciário autonomia orçamentária, é preciso que você crie
dentro de uma sociedade democrática, formas de controle democrático da aplicação dessa autonomia. Mas esse controle externo pode significar uma interferência na autonomia. Mas seria o Conselho Nacional de Justiça, é isso? O Conselho Nacional de Justiça. Já está embutido no projeto da Comissão de Sistematização? Ele está embutido no projeto da Comissão de Sistematização, mas o projeto do Centrão o desembutiu. Ele não está embutido. Você não acha que isso introduz a política na justiça? Quer dizer, isso faz o Poder Judiciário depender de órgãos externos, portanto, passivos da influência política, você não acha? Eu não acredito, porque é evidente que não se pretende tocar na jurisdição. O que se pretende, dentro do projeto que foi imaginado, que se encontrava no projeto da Comissão de Sistematização, é um controle da atividade administrativa e do exercício dos deveres funcionais dos juízes e dos promotores de justiça. Agora, feitos por quem? Feitos por um organismo chamado Conselho Nacional de Justiça. Integrado por quem? Por quem? Que membros? Na última versão ficou que a lei ordinária definiria quem integraria. Porque foi Mas o que você imagina? Seria a OAB? Eu imagino que seria um representante dos jurisdicionados. A OAB não faz a menor questão de estar nisso, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, porque isso é uma forma, representantes do Legislativo, do Executivo, de sociedades, por exemplo, como a Sociedade de Economistas. Partidos políticos? Não acredito que os partidos políticos pudessem estar representados. Doutor Márcio, por favor, esses rendimentos a que se referiram Zé Eduardo e o Mauro, o senhor acha legítimos esses rendimentos obtidos? Esses da Associação Paulista de Magistrados? Não acho legítimo. Acho que há uma apropriação do dinheiro público por uma sociedade civil, uma sociedade particular. Desculpe, só para não perder, não sairmos do tema da corrupção, quer dizer, três telespectadores... Justamente ele não respondeu a pergunta do doutor Zé Eduardo sobre a denúncia de corrupção no judiciário, se a OAB se manifestou. O senhor responda, depois eu vou fazer algumas perguntas. Nós pegamos aquela matéria do Jornal do Brasil e foi nomeada uma comissão dentro do Conselho Federal, na semana seguinte em que saiu a matéria, para examiná-la e para proferir parecer em nome do Conselho Federal da OAB. Esse é o pé em que as coisas se encontram. Eu me lembro bem daquela matéria do Jornal do Brasil, que foi uma matéria no segundo caderno, de muitas páginas, onde se arrolavam casos assim de todo o país. O senhor se surpreendeu com algum daqueles casos lá, doutor? Olha, eu diria a você que eu me surpreendi. Eu não faço do Poder Judiciário um mau juízo. Não faço do Poder Judiciário um mau juízo. Ao contrário, eu creio que posso dizer que o Poder Judiciário foi das instituições que não sofreram um derrocamento e uma desmoralização ao longo desse período autoritário. Agora, como toda instituição inserida no interior da história do Brasil, o Poder Judiciário é um poder que precisa ser mexido, ser alterado e, fundamentalmente, o grande desafio do Poder Judiciário não me parece que resida na corrupção. O grande desafio da justiça no Brasil hoje... Só tomando um pouco carona na pergunta. Qual que é o grande desafio? É a justiça cara, lenta, demorada e inacessível ao povo. Mas na matéria do Jornal do Brasil, um dos representantes dessa sociedade civil, que representa os magistrados, dizia que os magistrados não podem ter o seu salário reduzido porque isso fere a Constituição. E avançava dizendo o seguinte: eles não podem pagar imposto de renda, porque se eles pagarem imposto de renda, isso significa uma redução nos seus vencimentos líquidos, e isso fere um princípio constitucional. Da irredutibilidade. Exatamente. Qual é a qualidade, do seu ponto de vista como jurista, qual é a qualidade desse argumento? É um argumento sério ou é pura chicanice? Não, eu não acredito que... Esse argumento, que é da nossa Sociedade dos Magistrados, é o seguinte, que o imposto de renda... Reduz. Não, além de reduzir, o governo pode mudar as alíquotas de imposto. Olha o argumento dele. Pode modificar as alíquotas de uma forma ou de outra. Então, mudando a alíquota, pode pressionar o juiz. Como se a Fazenda pudesse fazer uma alíquota específica de imposto de renda para os magistrados, entendeu? Dando a entender. O argumento realmente eu não acredito que tenha nenhuma seriedade esse argumento. Acho que os juízes precisam pagar imposto de renda, como todo mundo precisa pagar imposto de renda. O imposto de renda é um imposto altamente democrático, quando usado instrumentalmente nesse sentido. Mas, voltando a esse negócio da justiça, Doutor Márcio, eu quero sustentar... É que é ligado à questão do juiz, mas tudo bem. Então faça a pergunta, doutor Márcio. O senhor acha correto que sindicâncias que envolvam juízes ou magistrados corram de forma secreta? Não, ao contrário. Inclusive as políticas. Inclusive, essa questão das sessões secretas.
das decisões não motivadas e das votações anônimas eram um problema, são um problema daqueles que nós consideramos extremamente sérios no Brasil. Por exemplo, o recurso extraordinário, algumas vezes, para ele subir para o Supremo Tribunal Federal, você precisa arguir uma coisa chamada questão federal de relevância, uma questão relevante federal. Muito bem, essa questão relevante federal, que vai abrir as portas do Supremo para ele examinar o seu recurso extraordinário, ela é examinada pelo Supremo Tribunal Federal em sessão secreta e depois o resultado é publicado sem motivação. O advogado Teotônio Negrão, que é um dos maiores advogados aqui do Brasil, aqui de São Paulo e do Brasil, ele fez outro dia uma medição do tempo pela ata publicada do exame dessas questões de relevância e verificou que cada questão de relevância, levando em conta o período de trabalho desse conselho, levou 6 segundos para ser decidido. De modo, então, que uma das preocupações que a gente teve na hora de refazer a estrutura constitucional do Poder Judiciário, uma das preocupações foi essa. A primeira preocupação foi a autonomia orçamentária e financeira. A segunda preocupação foi um controle externo. E esse controle externo acabou redundando nesse Conselho Nacional de Justiça que tanta celeuma ainda continua provocando. E a terceira questão, erigida assim, a essa nobreza de norma constitucional, foi a proibição que se encontra no projeto da decisão imotivada. Ou seja, você quando tem uma decisão, você precisa saber por que você perdeu, por que você ganhou. Da sessão secreta, a não ser naqueles casos que envolvem a conveniência ou decoro das partes, e a votação anônima. Aquela votação em que você não sabe que juiz votou a seu favor, que juiz votou contra você. Essas 3 normas se encontram devidamente vedadas e proibidas, essas 3 formas de procedimento, no projeto da Comissão de Sistematização, que foi uma emenda da OAB. Então, nós consideramos que, em nível constitucional, se você cria o controle externo, a autonomia orçamentária e essa proibição desses procedimentos secretos, você está criando as condições para que as justiças dos estados invistam criativamente, invistam em condições de verificar as suas peculiaridades locais, de modo que o Poder Judiciário possa efetivamente se estruturar de uma forma democrática, rápida, acessível e barata na direção do povo. Doutor Márcio, quando o senhor falava há pouco de corrupção, o senhor evidentemente falava também dos criminosos de colarinho branco. Baseados nisso, nessas declarações do senhor, 4 telespectadores, Miriam Sanches, da Moca, Cláudio de Fonseca, do Itaim Bibi, Jorge Cunha, da Freguesia do Aí, Benedita Avelino, de Pirituba, estranham o fato de o senhor ter assumido a defesa, aceitado a defesa, fazer a defesa do empresário Mário Garneiro no episódio em que ele foi acusado de ter praticado irregularidades à frente do Brasil Invest. E perguntam por que Zé Mário Tiepo, e perguntam por que o senhor aceitou a defesa do Mário Garneiro. Bom, eu aceitei a defesa do Mário Garneiro porque eu sou advogado criminal, porque todo mundo tem direito de defesa. Eu sou advogado criminal do Mário Garneiro e estou defendendo esse empresário num processo criminal e isso absolutamente não tem nada a ver com as posições que eu possa assumir na direção do profligamento dos crimes, desses crimes chamados de colarinho branco. Eu, antes de defender o empresário Mário Garneiro, avaliei a questão, examinei a questão e aceitei defendê-lo na medida em que eu fiz um juízo provisório de valor de que se estava tentando transformá-lo naquele comecinho na Nova República num bode expiatório. E venho defendendo como advogado criminal, não sou sócio do Dr. Mário Garneiro, não sou advogado comercial do Dr. Mário Garneiro, mas lutei e lutei duramente, talvez tenha sido esse o pedaço maior do meu trabalho nesse caso, que muito me orgulhou, lutei duramente para impedir que se cometesse uma iniquidade que se queria cometer, que era a decretação da prisão preventiva daquele empresário antes do processo começar. De modo que eu defendo, acho que o direito de defesa é um valor extremamente alto, que quanto mais autoritário é o regime, mais importante que se dê ênfase a esse direito. Sou advogado criminal e isso faz parte da minha profissão. Hugo Studart. Parece que o senhor foi patrulhado dentro da própria OAB por ter aceito tanto o caso Garneiro, certo? Olha, naquele tempo, era 85, era o começo da Nova República, o presidente Tancredo Neves estava doente no hospital, vivendo aquele martírio, aquela agonia, de modo que se pegou o empresário Mário Garneiro como uma espécie assim de depositário de todos os males do regime passado, e o presidente Sarney todos os dias publicava um comunicado, o ministro Dornelles e tudo, e eu efetivamente, quando assumi aquela defesa, eu encontrei um interesse muito grande
das pessoas em saber quanto eu estava ganhando e por que eu estava defendendo aquele inimigo público número 1, que era o Mário Garneiro. Eu sofri uma série de patrulhamentos, inclusive de amigos meus, tá? Mas eu acredito que isso tenha se dissipado. Naquela época eu até escrevi um artigo que se chamou Em Defesa do Direito de Defesa, onde eu citava uma porção de casos assim, de advogados que foram obrigados a enfrentar situações em que eles eram forçados a arrostar a torrente da opinião pública. Mas acredito que o grande resultado desse caso todo tenha sido a coragem do juiz federal, que contra toda a pressão, a angústia da sociedade, que queria encontrar assim algum ponto de vazamento, foi o juiz federal que negou a prisão preventiva, que naquele momento efetivamente era um absurdo. Doutor Márcio, não está claro para nós uma coisa, pelo menos não está claro para mim, por que o senhor aceitou a defesa de Mário Garneiro? Eu aceitei a defesa de Mário Garneiro porque fui procurado, examinei o caso, achei que era um caso absolutamente defensável e que até na comparação com os outros casos era um caso relativamente simples de defesa. Que bom seria, né, doutor Márcio, se todos os brasileiros acusados por algum crime, justamente ou injustamente, pudessem ter um advogado como o senhor. Mas depois de ouvir tudo isso, eu me pergunto se o espectador não está concluindo que a corrupção existe no Brasil porque a justiça não funciona, não há justiça, ela é morosa, lenta, ou não há justiça para todos, só para os que podem pagar um bom advogado, e também por outro motivo, porque as classes dirigentes desse país parece que não se conscientizaram de que elas devem trabalhar em benefício de quem as elegeu, de quem as escolheu e não em benefício próprio. Isso seria uma conclusão correta? Eu acredito que ela seja quase totalmente correta. Onde é que ela não é correta? Eu faço muito a ressalva dessa questão do direito de defesa. Eu acredito que efetivamente esse seja um dos grandes males do fluxo do processo judiciário brasileiro, porque é um dos grandes males da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é autoritária, todas as instituições brasileiras são fortemente impregnadas de sentimento de classe. Tudo, é só olhar que a gente vê isso. E então, em matéria de defesa, eu acredito que essa seja uma grande questão, que é a qualidade da defesa. É evidente que o advogado, que o acusado, que pode pagar o advogado, que pode pagar a despesa do advogado, que pode pagar a perícia, o deslocamento do advogado, a atenção do advogado, ele é muito mais bem defendido do que aquele que simplesmente encontra um advogado, por mais eficiente que seja, da assistência judiciária, e esse advogado não conhece o caso, não tem dinheiro para ouvir testemunhas fora da comarca ou para encomendar uma perícia que infirme um ponto qualquer da acusação. Essa é uma das grandes lutas da OAB. É a luta para que a assistência judiciária não seja apenas o exercício formal do direito constitucional de amplitude de defesa, mas que seja um direito concreto, um direito real e um direito forte. Em 85, nós chegamos aqui em São Paulo a organizar uma espécie de greve dos advogados dativos, que entregaram as suas nomeações todas no fórum, a fim de forçar o governo, que era então o governo Montoro, a firmar um convênio de modo que os advogados fossem remunerados pelo Estado. Ou seja, que o cumprimento do dever constitucional de pagar a defesa para quem não pode pagar advogado fosse cumprido. Isso acabou dando certo, está aí o presidente do Conselho Seccional da OAB, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, que participou daquela luta, e hoje esse convênio existe e mais ou menos funciona. Eu acredito que isso seja, talvez, das injustiças de um regime capitalista, essa seja uma das notas mais fortes. Assim. É o réu que, porque não tem dinheiro, tem uma defesa meramente formal, uma defesa que serve apenas para evitar a nulidade do processo, mas que não se interessa pela causa, não se interessa pelo réu e não se aprofunda na luta para o reconhecimento dos seus direitos. Falando em direito de defesa, o Supremo Tribunal Federal tem competência para defender o mandato do presidente Sarney, como se pretende ou se diz pretender no Palácio do Planalto? O mandato do presidente Sarney fixado pela Constituinte? Fixado pela Constituinte? Mandato de 6 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o Supremo Tribunal Federal não tem jurisdição sobre a Constituinte. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de velar pela Constituição e não de agredi-la, de violentá-la. A Constituição pode até
A Constituinte pode até fazer desaparecer o Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito que haja nenhuma possibilidade jurídica disso, e essa é a opinião de todos os constitucionalistas sérios do Brasil. Dentro da ordem, nós temos ouvido muito a lição do ministro Miguel Seabra Fagundes, que tem enfatizado sistematicamente isso. O Supremo Tribunal Federal não tem jurisdição sobre a Constituição. Doutor Márcio, o senhor levantou o mesmo argumento, de certa forma, o mesmo argumento que o Procurador-Geral da República, Saulo Ramos, se utiliza para defender o mandato presidencial dele, no sentido de que essa Constituinte não é soberana na sua origem, portanto, ela não pode eliminar o direito adquirido. E o senhor disse anteriormente que essa Constituinte, por ser um Congresso Constituinte, ela também não é soberana nesse sentido. Eu não disse que ela não é soberana. Eu disse que ela não foi específica. Mas que ela é soberana, não tem nenhuma dúvida. Isso está dito na emenda constitucional mandada pelo presidente Sarney, quando ele diz que ela é livre e soberana. Então, que diferença faria, então, essa qualidade que o senhor disse de não ser específica? Eu acho que ela teria. Qual é o defeito de ser não ser específica? O defeito é que o Congresso Constituinte, ao invés da Assembleia Nacional Constituinte específica, feita só para escrever a Constituição e depois ver dissolvidos os seus mandatos, é que no Congresso Constituinte os poderes constituintes e constituintes se confundem, na medida em que isso envolve, digamos assim, uma dificuldade maior de fazer uma Constituição. É claro que um constituinte que está trabalhando em cima de um texto que ele sabe que ele vai continuar a viver, que ele vai continuar a utilizar nos 3 anos seguintes do seu mandato, tem menos condição de fazer uma Constituição com os olhos voltados para o Brasil exclusivamente, do que um constituinte que fosse eleito e soubesse que, terminada a tarefa da escritura da Constituição, ele teria terminado o seu trabalho, ele teria encerrado o seu mandato. Mas o que o consultor-geral da República, Saulo Ramos, defende é diferente. Ele defende a tese, na minha opinião, absolutamente absurda, de que essa Constituinte não tem poderes originários, só tem poderes derivados, então ela tem uma série de setores que são interditos à sua possibilidade e à sua eficácia de atuação. Eu não acredito nisso, acho que essa posição do consultor-geral da República, como algumas outras, é absolutamente equivocada. Doutor Márcio, por favor, até uma curiosidade pessoal, por que os advogados têm direito à prisão especial? Eu fico com a sensação de que, como eu quase me formei em direito, eu poderia eventualmente reivindicar uma prisão semi-especial. Não são só os advogados que têm direito à prisão especial. Todos aqueles que são jurados, por exemplo, todos aqueles que têm registro na junta comercial como comerciantes, todos aqueles que têm diploma superior, você tem diploma de jornalista, você tem prisão especial. Inclusive, um advogado ou qualquer profissional desse tipo, homicida, teria direito à prisão especial. Tem direito à prisão especial até o seu julgamento. Por que um advogado homicida, nesse caso, é diferente de um pedreiro? Qualquer outro brasileiro, um pedreiro homicida. Eu posso complementar a sua pergunta? Porque eu acho muito oportuna essa pergunta do Augusto, porque eu acho que existe, na parte da opinião pública, uma certa sensação de que a OAB, os advogados, portanto, tem exacerbado um certo espírito de corporação. Por exemplo, no projeto constitucional, o artigo 152, está dito que o advogado é inviolável, a administração da justiça sendo inviolável, é indispensável a administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei. Esse é o artigo todo, é isso aí. O que se pergunta é o seguinte, quer dizer, por que o advogado só é inviolável? Todos os cidadãos, dentro dos limites da lei, não deveriam ser invioláveis também? Os profissionais liberais todos deveriam ser invioláveis? Me parece um pouco que a OAB e por outras manifestações... Privilégio. E isso parece, me lembra também uma outra questão que a mim pareceu uma certa caracterização dessa busca de prerrogativas especiais, foi no tempo do Plano Cruzado, que a OAB de São Paulo publicou anúncio dizendo que honorários, que vem de honorários, não pode ser congelado. Quer dizer, salários estavam congelados, honorários médicos, que também são honorários, estavam congelados, os arquitetos também, quer dizer, todo mundo estava. Os honorários de advogados não poderiam ser congelados. Tudo bem. Então, eu acho que existe um pouco essa impressão de que os advogados querem um privilégio um pouco maior. Eu espero que esse programa ajude a dissipar essa impressão, porque eu vou responder as 3 coisas.
Em primeiro lugar, não é só advogado que tem prisão especial, engenheiro tem prisão especial, jornalista tem prisão especial, comerciante tem prisão especial, jurado tem prisão especial. Acredito que isso seja um privilégio. Então, mas isso é justo, doutor? Não, claro que não é justo. Acredito que num processo de democratização de um país como esse, nós temos que repensar e refletir sobre essas coisas, sobre esses privilégios que estão incluídos assim dentro do dia a dia da sociedade brasileira. Esse negócio, por exemplo, de elevador social, elevador de serviço, todas essas, o preconceito racial que a gente teima em dizer que não existe, a violência fortemente embutida na história do Brasil, que é mascarada e desfigurada por essa história de homem cordial. Acho que nesse momento, quando se está fazendo uma Constituição, é um momento propício para refletir sobre essas coisas, inclusive sobre as nossas falhas, sobre os nossos defeitos. Essa prisão especial antes da condenação, que é dada a algumas categorias apenas pelo seu nível social e pelo seu nível cultural, eu acredito que efetivamente seja um privilégio e que não mereça manutenção. Só para completar a resposta ao Mauro, por favor. Isso é uma coisa. Essa impressão que existe. A segunda coisa, o negócio do corporativo. Esse artigo aí que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável nos limites da lei, no exercício das suas funções, não a defesa... Não fala no exercício das funções, né? Não, mas já tem uma emenda. Tem uma emenda porque saiu por engano de redação isso. Porque se não fosse no exercício das suas funções, era um bill de impunidade que acabava não sendo aplicado de tão amplo, de tão largo que ficava. Então é no exercício das funções. Isso existe em função do direito de defesa, a fim de que o advogado que joga ali aquele jogo onde ele tem que correr riscos pelos seus clientes. Eu vou dar um exemplo para clarear isso um pouco. Por exemplo, o advogado que advoga numa comarca que tem um juiz e um promotor. É muito comum o advogado se incompatibilizar e passar a sofrer injustiças que prejudicam a defesa de um outro caso. De modo que, assim como os juízes têm prerrogativas, assim como os parlamentares têm prerrogativas, não porque eles sejam melhores, mas porque a sua função exige essa plataforma de proteção, é que os advogados pleiteiam essa inviolabilidade, que aliás já existe no Código do Processo Penal. Algumas vezes, para defender o seu cliente, você é obrigado a fazer aquilo que o Dario de Almeida Magalhães chama de falar em temperatura alta. Ou seja, você, para discutir a decisão de um juiz, você é obrigado, às vezes, a avançar certos sinais. E então, é justo que você tenha uma proteção contra o processo crime movido por aquele juiz que se sente difamado ou injuriado, ou pelo promotor que se sente difamado ou injuriado. Isso por quê? Para proteger o advogado? Não, para proteger o nosso consumidor final, a fim de que o advogado tenha uma plataforma de segurança, como se fosse assim... Mas o problema, doutor Márcio, é o seguinte, é que o que tem acontecido é muito... Mas em relação a isso, o objeto disso é isso. É proteger a possibilidade do direito de defesa, a fim de que você, quando dissente da sentença de um juiz e diz com firmeza e com vigor que a sentença é injusta, que o juiz errou, você não sofre um processo crime. Mas isso pode também proteger muitos advogados envolvidos com criminosos, com receptação. Isso ocorre, o senhor sabe que isso ocorre. Isso não pode proteger, evitar que certos advogados sejam processados e criar um certo privilégio, mas uma certa questão, impunidade para advogados. Mas o objetivo, mas pode criar também para juiz, pode criar para promotor, pode criar para parlamentar, que são todos invioláveis e protegidos por certos esquemas assim contra acidentes no seu trabalho, contra violências no seu trabalho, assim como os advogados pretendem ser. Porque a nossa luta, Mauro, pela plenitude do direito de defesa é um negócio que tem um lado romântico, tem um lado até retórico, mas tem um lado concreto e sério. Você se lembra, no tempo da ditadura, não era fácil você ir numa auditoria para defender ou para dizer que uma pessoa foi torturada num boicote qualquer. Muitos advogados foram presos, foram encapuçados, foram levados ao boicote por falta dessa proteção. Então a nossa necessidade agora, mas a nossa necessidade é que, havendo um referencial constitucional, uma sinalização na direção de que os advogados podem pôr esse escafandro quando eles mergulham, então vai ser mais fácil respeitar. Assim como a reforma agrária vai ser mais fácil de ser feita, porque na Constituição está sinalizado ali que a propriedade está condicionada à sua função social.
É uma sinalização que pode não ser muito eficaz, mas eu acredito que na hora que seja isso acaba melhor do que constitucional, nada. regime de exceção, Claro. nada disso prevalece. Mas nós Eu estamos acho que o melhor pensando na seria- ordem constitucional. O melhor seria que não houvesse privilégio para ninguém, como você falou antes, quer dizer, não houvesse nenhuma garantia, nem para juiz, nem para advogado, nem para ninguém, porque aí haveria um tipo de sociedade muito mais igual, né, se não houvesse esses privilégios específicos de classe. Mas ou existem certas de corporação. especificidades de profissões que precisam ter essa proteção. E é uma coisa até histórica, até mutável. Por que nós estamos querendo isso? Porque nós estamos saindo de um momento assim em que o exercício da advocacia foi muito difícil. Você sabe quantos advogados foram mortos aí. Dezenas de advogados foram mortos aí por esse sertão, no sul do Pará, no exercício da sua profissão. É claro que está escrito que na Constituição que eles são invioláveis, eles não vão deixar de morrer, mas pelo menos é uma sinalização do legislador constitucional, no sentido de que os advogados devem ter essas prerrogativas, que se não vai evitar os assassínios, vai evitar pelo menos que o juiz processe, que o promotor processe, porque ele está exercendo o seu direito de defesa. Nessa discussão, um dado que me parece muito curioso. A descrição que o senhor faz do advogado, e eu sou advogado, é de que ele é um homem da lei, mas ao mesmo tempo ele também é um político. Quer dizer, ele é um homem que conhece a sua realidade e lida com questões concretas. E, de alguma forma, quando o senhor menciona o tempo da ditadura, realmente nós podemos verificar uma série de advogados, uma série de listas com advogados presos, assassinados, torturados, patrulhados, etc. Há um dado que nós não estamos mencionando, que é o papel do juiz nisso tudo. Hoje nós sabemos que o Poder Judiciário é formado por diferentes gerações. E há, hoje, na primeira instância, uma geração pós-68, isto é, uma geração exposta, digamos assim, a pressões políticas, a uma visão da sociedade mais realista, menos idealista, ou talvez menos ingênua, menos retórica. Eu pergunto, eu sei que isso é difícil, eu pergunto ao senhor como é que está hoje a identidade política do judiciário, porque o juiz também é um cidadão. Como é que está, por exemplo, o juiz de primeira instância que lida com conflitos tremendamente duros e a cúpula do judiciário que tem uma visão mais de síntese, talvez uma visão mais pasteurizada? Eduardo, a minha visão disso é de que há um gap, há uma distância muito grande, efetivamente, entre essas visões. Você sente nos magistrados mais novos, até no estilo assim de se comportar nas audiências, no estilo de viver, no estilo de ser juiz, uma diferença específica em relação às gerações mais antigas. E eu imagino que em relação às questões políticas, em relação às questões assim da justiça concreta, em relação ao desprendimento daqueles velhos mitos de que a sentença é simplesmente a subsunção de um fato a uma norma, de que o juiz é meramente um aplicador da lei, de que o juiz é aquele intérprete fiel da lei, que não modifica a lei, acredito que esse idealismo, entre aspas, essas ilusões estejam desaparecendo no sentido de hoje você encontrar um juiz mais próximo da realidade, um juiz, digamos assim, que se ilude menos em relação ao seu papel, a sua relação com o direito, a sua relação com a norma e a sua relação com os fatos. Por favor, Fernando, só, antes que nós estamos já nos minutos finais do programa, mas você vai fazer a sua pergunta, é que telefona o Sebastião Gabelin de Igarapava para se dizer inconformado com a resposta do entrevistado sobre os Marajás de Alagoas e para fazer a seguinte indagação. O Supremo Tribunal Federal não maculou o princípio de equidade, sabendo que foi por via de leis iníquas que aqueles privilegiados passaram a receber proventos abusivos? A linguagem é, evidentemente, de um advogado. É muito difícil você, sem conhecer os pormenores das coisas, se pronunciar assim fundo a respeito da questão. Por isso é que eu fiz a ressalva, que eu conhecia os fatos apenas como a imprensa os noticia, e eu mantenho a minha resposta, de que se numa democracia nós nos julgarmos no direito de não cumprir as decisões dos tribunais e, mais ainda, não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, essa democracia não vai longe. O que não quer dizer que eu não acho que se possa resistir, que se possa combater, que se possa criticar, que se possa divergir, que se possa trabalhar na direção da modificação das decisões. Mas não cumprir as decisões, eu acredito que envolve um risco para a democracia. Fernando Mitre, um minuto, eu tinha cortado o Fernando Mitre.
é o seguinte: nós sabemos que a OAB luta aí com graves problemas. Um deles é o problema da qualidade de ensino em grande parte das faculdades de Direito. Isso não é uma novidade. Eu também fui estudante de Direito como Augusto e a gente já discutia isso e tal. Mas parece que o problema é mais agudo agora. Recentemente, eu conversando com um dos líderes da OAB, e ouvi dele uma frase estarrecedora. Ele me disse mais ou menos o seguinte: se continuar assim, daqui a 10 anos, esses alunos que saem da maioria dessas faculdades de baixa qualidade e que conseguem chegar à magistratura, eles vão produzir o seguinte panorama: nós, brasileiros, estaremos sendo julgados por um bando de idiotas. É uma coisa preocupante. Até que ponto a OAB enfrenta esse problema e o que ela espera fazer para reduzir? Parece que isso já está encaminhado, essa questão já está encaminhada, não tem muita salvação. Tirando o expressionismo aí da frase, eu acho que realmente... Foi textual. O expressionismo da frase dele. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte: houve uma grande queda na qualidade de todas as profissões universitárias de 68 para cá. Aquela decisão política do governo naquele momento acabou por, em muitos setores, criar empresários de ensino que se preocupam menos com o ensino e mais com a remuneração que eles conseguem tirar das suas faculdades. O ensino jurídico caiu de uma forma efetivamente assustadora. O Zé Eduardo Faria sabe disso melhor do que muita gente. Eu acredito que em todo lugar. Na semana passada, na semana retrasada, examinando uma das fichas dos candidatos aprovados neste último vestibular, eu vi uma coisa estarrecedora. O exame é classificatório, quer dizer, portanto, são 7 ou 8 disciplinas, ou 9 disciplinas. O aluno que não zera, se consegue a classificação, entra. Há alunos que entraram, não apenas na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, mas em outras unidades da USP, com média 0,6, 0,8, por aí. Então, realmente, o fenômeno é muito assustador e é preciso que se tenha os olhos deles. Nós conseguimos, no ano passado, uma resolução do Ministério da Educação proibindo a abertura de novos cursos de direitos no Brasil. E estamos em processo de trabalho na direção de que a OAB, apesar da limitação da sua estrutura, consiga ser ouvida quando se pretender eventualmente de novo abrir cursos no Brasil. O fato é que os cursos de direito hoje, eles têm uma oferta enorme de vagas. E o que está acontecendo? Essa resolução foi baixada e está em vigor. É proibido criar cursos de direito no Brasil, a não ser em casos excepcionais, e não se estão criando cursos de direito no Brasil. Mas o que está acontecendo é que, por alguma forma que nós estamos detetando, ao invés de se abrirem faculdades de direito, se estão abrindo postos avançados de outras faculdades de direito. Ou seja, tem uma faculdade num determinado lugar e ela consegue abrir um posto avançado numa cidade a 30 ou 40 quilômetros dali, que equivale a uma outra faculdade de direito funcionando. Não, os professores têm um mínimo de requisitos, de currículo, que é passado pelo Conselho Federal de Educação, mas não é uma coisa muito exigente nem muito séria. O problema é gravíssimo. Você veja, aqui no Brasil nós temos centenas de faculdades de direito, se você pensar no Brasil inteiro. Na Alemanha Ocidental você tem 13 faculdades de direito. É um processo, não é bem de venda de título, mas é o sujeito que recebe o salário dessa faculdade, empresta o nome como coordenador de curso e aquilo é aprovado pelo Conselho Federal de Educação como se ele fosse efetivamente um professor. E depois ele não vai dar aula. E não vai dar aula, Quem vai dar aula é o assistente dele, que não tem todas aquelas exigências. Se mantém, quer dizer, ela continua? Essa situação se mantém, nós temos denunciado, temos lutado, temos dito que, inclusive, o oferecimento de vagas nessas faculdades é um verdadeiro estelionato contra o aluno, porque existem, assim, aventuras individuais que são verdadeiramente trágicas, da pessoa que se forma em Direito num curso deste fim de semana, abandona a sua profissão pressionado pela família, a ascensão social, virou doutor e se atira no mercado de trabalho no qual ele não tem condições de sobreviver, inclusive causando danos aos seus clientes, aos seus consumidores, assim, que são difíceis. Esse problema, ele se aprofundou de 20 anos para cá. Né? De 68 para cá, sem dúvida nenhuma. Né? Depois daquele... situação estarrecedora, como vocês dizem, parece que não se verifica apenas nas escolas de direito, não. De jornalismo, de medicina, de jornalismo também, de medicina. Parece que é uma decadência generalizada que tem consequências trágicas para o país. Há uns dias atrás, na sexta, no sábado, o Sobral Pinto deu uma entrevista em que se confessava aos 94 anos, horrorizado
estarrecido, entendeu? Foi a mediocridade e a incapacidade dos homens públicos no país. E ele criticava também a qualidade dos nossos constituintes. E o senhor acha que essa constituinte, agora voltando ao início desse debate, o senhor acha que essa Assembleia Constituinte, ela tem qualidade para representar os que votaram nas pessoas que estão lá? Eu penso que tem. Eu penso que ela é a resultante... O senhor não concorda, então, com o Sobral Pinto? Não concordo. Eu acho que a visão dele é uma visão, assim, respeitável, né, para a postura, para a janela de que ele enxerga as coisas aos seus 94 anos, com toda aquela biografia que ele tem. Eu vejo isso um pouco diferente. Acho que com todas as contradições, as dificuldades, as carências, as precariedades, essa Constituinte é a Constituinte que exprime aquilo que, datada e situadamente, foi possível dentro da eleição de 86. Doutor Márcio, por que os advogados escrevem, isso é uma observação que todo mundo faz com frequência, eles escrevem em outro idioma? Né? O Stanislau, Stanislau Ponte Preta criou a figura do doutor Data Vênia, que o senhor certamente conhece, e o senhor há de admitir que há vários doutores Datas Vênias aí escrevendo. Por que não se simplifica a linguagem? Olha, porque a linguagem dos advogados, tirando toda a frescura, que também tem no economês e tudo, é uma linguagem específica, é uma gíria técnica que algumas vezes, para conseguir condensar certos objetos de conhecimento, traduzi-los, assim, captar a espessura deles, é preciso usar uma linguagem técnica. E essa linguagem técnica, na medida em que ela se cristaliza, ela acaba virando uma linguagem assim um pouco repetitiva, então vem o Data Vênia, vem o Vossa Excelência, vem isso. Eu procuro, na minha vida profissional, aliás, eu nunca usei Data Vênia. Não seria isso apenas... Doutor Márcio, essa linguagem cifrada não seria apenas um recurso corporativista para aumentar o preço da defesa? Não acredito que seja isso. Não acredito como economista que seja isso, também, a economia no fundo é uma coisa muito simples, apenas inventar uma linguagem, o economês, para justificar inclusive a profissão. Eu não acho que a economia seja tão simples assim, porque senão o Brasil não estaria onde está. Mas essa questão dos equívocos das linguagens, assim, essa especificidade de cada linguagem, eu penso que deva ser respeitada. Eu confesso, assim, eu sou presidente da ordem, eu tenho uma certa antipatia puramente semântica, em alguns momentos, pela linguagem da advocacia, como tenho pela linguagem da economia, como algumas vezes alguns jargões jornalistas também, digamos que me incomodam um Tinha um pouco. professor, José Federico Marques, que ele insistia que não se devesse usar, exatamente, evitar a tal linguagem padrão, chavão, jurídica. Ele estimulava a que se inventasse uma nova linguagem. Agora, parece que isso é um defeito também dos próprios estudantes, que vão, numa certa facilidade, fazer uma petição inicial, pegar o livro de modelinho e atualmente, Mauro, com a queda do padrão da advocacia, com a queda do padrão de todas as profissões universitárias, até quando a pessoa consegue se assenhorar dessa linguagem padronizada, ela já está fazendo uma grande vantagem. Olha, o pior é quando isso vai para a lei. Aí é ruim. Na lei é ruim. Agora, se vê que as leis feitas por advogados são muito melhores do que as leis feitas por economistas. Se você veja essas leis de mercado de capitais... Doutor Saulo Ramos, não? Doutor Márcio, a gente pode continuar falando de advogado, mas eu queria voltar lá para Brasília um pouquinho só, já está chegando perto do fim do programa. O senhor me disse que são mais ou menos 270 advogados na Constituinte. Eu certo? acho que por aí. A Ordem dos advogados, Advogados, bacharéis. A Ordem dos Advogados do Brasil, a entidade que representa esses advogados, é defensora dos 4 anos de mandato. São 270, com mais 10 votinhos, eles conseguiriam a maioria para aprovar eleições diretas já. O que está acontecendo? A ordem não está sendo seguida pelos seus liderados? Falta de disciplina do pessoal. Mas efetivamente o que acontece é o seguinte, eu assumi a presidência da ordem em abril do ano passado, quando os trabalhos constituintes estavam ainda naquela fase de comissão. Então nós tivemos que estabelecer uma série de regras de conduta e de relacionamento com a Assembleia Constituinte. E uma das decisões que foi tomada pelo Conselho Federal é que a ordem não devia fazer lobby. A ordem não devia, assim, fazer aquele corpo a corpo, defender interesses corporativos, ou mesmo nos interesses altos que ela defende, nos interesses impessoais que ela defende, ela não devia pressionar nesse sentido que os lobbies estão pressionando o Congresso. Não que eu seja contra a lobby, só que foi uma decisão do Conselho, suscitada por mim, no sentido de que não era o nosso estilo de fazer isso. Então, o que nós fazemos no Congresso Constituinte é o seguinte, por exemplo, agora está chegando
o momento de, passada esse frenesi do sistema de governo e da duração do mandato, de entrar no Poder Judiciário. Então, nós entregamos a cada constituinte uma pasta minuciosamente organizada, onde estão as nossas posições com a justificação de cada posição. Esse é o máximo de lobby que nós fazemos na Constituinte. Doutor Márcio, nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Estamos há quase 2 horas no ar. Nossos agradecimentos ao senhor pela paciência e clareza com que respondeu às nossas perguntas. O Roda Viva agradece também o comparecimento dos nossos entrevistadores e agradece aos telespectadores que encaminharam as suas perguntas ao doutor Márcio Tomás Bastos, presidente do Conselho Federal da OAB. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Boa noite.